Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Jujutsu Kaisen, Despertar Sem Limites. Capítulo 11. Este ano novo, como sempre, foi passado com o senhor e a senhora Minamoto. O primeiro dia depois do ano novo. Toda a família foi ao templo para orar pedindo bênçãos. Palmas, palmas. Sun Minamoto juntou as mãos na frente do corpo e ficou em silêncio por um momento. O que você desejou, Junho? O senhor Minamoto se inclinou, curioso. Eu desejava que todos permanecessem saudáveis e felizes. Que a senhora Minamoto permanecesse sempre jovem e bonita. E que o senhor Minamoto finalmente se tornasse maduro e confiável. Sun Minamoto lançou-lhe um olhar. É isso. A senhora Minamoto sorriu e passou o braço em volta do dele, mas então sua expressão mudou. Ela se virou para o senhor Minamoto e disparou. Agora não vai se realizar. A culpa é sua por perguntar. O senhor Minamoto rapidamente deu um passo à frente, com uma expressão bajuladora. Mas a senhora Minamoto não o deixaria escapar tão facilmente. Desamparado, o senhor Minamoto não parava de lançar olhares suplicantes a Sun. Ao perceber que estava sendo ignorado, deu-lhe uma discreta cotovelada. Tudo bem. Eu fiz o desejo 2 vezes, disse Sun Minamoto com um sorriso. Havia um que ele não havia dito em voz alta, então talvez ele se realizasse? A senhora Minamoto sorriu novamente. O senhor Minamoto fez um sinal de positivo. Nenhum deles realmente acreditava nesse tipo de coisa. O que importava era o sentimento de união, fazer algo em família, compartilhar comidas favoritas, discutir sobre pequenas coisas e depois fazer as pazes rapidamente. Feliz ano novo, sensei. Sun Minamoto cumprimentou Masamichi Yaga quando ele chegou. Como de costume, ele chegou cedo, mas o primeiro dia do ano sempre parecia um pouco diferente. Aqui. Masamichi Yaga acenou para o senhor e a senhora Minamoto e então entregou um caderno. Sun nem precisou abri-lo. Ele já sabia que era o volume final de Estudo Avançado de Técnicas Amaldiçoadas, nova edição, parte 2. Este é o último, disse Masamichi Yaga com um toque de gravidade. Desde que Sun completou 10 anos, ele leu 9 volumes, substituindo um a cada 6 meses, em média. Agora que o ano novo havia passado, ele completaria 15 anos. Yaga o ensinava havia quase 5 anos. Não há muito mais que eu possa lhe ensinar, ele disse, com uma mistura de orgulho e arrependimento. Quando se conheceram, o garoto mal chegava à cintura. Agora, Yaga precisava levantar um pouco os olhos para encará-lo. Ele suspirou, lançando um olhar para Keiyoyasu Minamoto e depois novamente para Sun. A família Minamoto podia ser pequena em número, mas todos eles eram notáveis, fosse no temperamento ou na aparência. Fazia sentido, visto que a técnica familiar refinava a alma ou corpo em direção à perfeição. Mas o que estava à sua frente era algo completamente diferente, possuía ambos, e às vezes, exalava uma pressão sutil, mas inegável. Ou melhor, um carisma estranho que conseguia mexer com as emoções das pessoas com facilidade. O pensamento perturbou Yaga. Se Sun Minamoto alguma vez se desviasse por um caminho sombrio, ele precisava levá-lo para a escola de feitiçaria pelo menos lá. Yaga poderia ficar de olho nele. Você terminou todos os seus estudos do ensino médio, certo? Algum plano para o que vem a seguir? Perguntou Yaga, despertando-se dos seus devaneios. Vou ficar em casa e continuar trabalhando no desenvolvimento de técnicas por alguns anos. Quando tiver idade suficiente, talvez vá para a universidade, respondeu Sun. Depois de pensar um pouco, acrescentou. Também posso assumir mais missões e ganhar algum dinheiro. Ele girou uma caneta entre os dedos, parecendo casual. Seu objetivo sempre foi o mesmo, ficar mais forte. Todo o resto era apenas um meio para atingir esse fim. A universidade, para ele, era uma oportunidade de se aprofundar na biologia e no desenvolvimento de técnicas amaldiçoadas. Se tudo corresse bem, ele planejava continuar estudando por um longo prazo. 2 cabeças pensam melhor que uma. E qual melhor ambiente para pesquisa do que uma universidade ou um instituto? Você nunca pensou em entrar para a escola de feitiçaria? Perguntou Yaga calmamente. Existem 2 grandes escolas de Jujutsu no mundo, a Escola Metropolitana de Feitiçaria de Tóquio e a Escola de Feitiçaria de Kyoto, explicou ele. Tóquio foca puramente na habilidade. Kyoto é mais conservadora. Você poderia vir para a escola de Tóquio, estudar por 4 anos e, ao se formar, transferir-se para uma universidade regular no 3º ano. Ou você poderia se filiar temporariamente à escola e se matricular formalmente ao completar 18 anos. Ele fez uma comparação direta, claramente favorecendo um em detrimento do outro. Vendo que Sun não parecia interessado, ele acrescentou. O colégio de feitiçaria não é apenas uma escola. Ele assume missões, oferece apoio e ocupa um lugar fundamental no mundo do Jujutsu. Pessoas com habilidades e trajetórias semelhantes acabam se cruzando. Quer você goste ou não, você terá que se envolver com esse mundo. Muitos feiticeiros iniciam suas carreiras na escola. É um centro de informações, atribuição de missões e distribuição de recompensas, com um sistema totalmente desenvolvido. Você já está forte o suficiente para treinar sozinho. Mas em vez de fazer tudo sozinho, por que não vir para a escola de feitiçaria? Lá, pelo menos, você terá uma equipe de apoio para te apoiar. Então, o que você diz? Foi o mais próximo de um convite direto que Yaga já havia feito. Sun ficou em silêncio, pensativo. Já lhe perguntaram isso antes. Ele deveria se juntar à escola de feitiçaria? Naquela época, ele tinha reservas e recusou educadamente. Ele não teve uma boa impressão da escola. Lá fora, o único perigo real era durante os exorcismos. A vida cotidiana era relativamente segura, especialmente na era atual. Mas em escola de feitiçaria, você não enfrenta apenas espíritos amaldiçoados, você tem que lidar com política, esquemas dos superiores e vigilância constante contra a traição. Ninguém conseguia manter a guarda alta todos os dias. Na época, seu poder não era suficiente para chamar atenção, já que ele não tinha laços com Yaga. Mas Masamichi Yaga era seu sensei, seu tio.
Se ele se juntasse à escola de Jujutsu, seria visto como alguém que estava do lado de Yaga. Naquela época, com sua força ainda insuficiente, tudo o que ele podia fazer era evitar riscos. Se voluntariar, fora de cogitação. Agora, porém, Yaga perguntava de novo e com mais insistência. Provavelmente seria a última vez que ele perguntaria. Sun não queria mais fugir da pergunta. Ele tinha que dar uma resposta clara, sim ou não. Ele ponderou cuidadosamente os prós e os contras. Mas Amishi Yaga foi um verdadeiro professor, dedicado, altruísta e comprometido com seus alunos. Assim como seu nome. Uma mariposa seguindo o caminho da retidão. Uma criatura que perseguiria até a mais tênue luz em meio à escuridão, avançando mesmo que isso significasse autoimolação. Sua chama era a educação. Sun realmente respeitava pessoas como ele. E com sua força atual, ele poderia se proteger. No mínimo, não seria o ponto fraco de Yaga ou ninguém o usaria para atingir seu professor. Então, finalmente, ele assentiu. Tudo bem. A posição de Yaga não era exatamente segura naquele momento. Ter alguém confiável ao seu lado ajudaria a equilibrar as coisas. E sinceramente, Sun estava curioso sobre o funcionamento interno da escola. Essas duas instituições estavam no topo do mundo do Jujutsu. Além disso, ele realmente precisava do dinheiro. Claro, fazer missões pagava bem, mas ele gastava ainda mais. Sem Yaga para conectá-lo a empregos, era difícil conseguir atribuições como agente livre. De qualquer forma, ele não estava planejando se matricular como aluno, ele iria como feiticeiro recompensador. O senhor e a senhora Minamoto trouxeram os pratos para a mesa. O grupo sentou-se e comeu junto. Durante a refeição, Yaga mencionou o assunto da escola, mas os dois pais não demonstraram muita preocupação. Apenas disseram a Sun para decidir por si mesmo. Ele sempre teve uma cabeça boa. Eles nunca precisaram se preocupar com ele. A dinâmica familiar deles era um pouco não convencional. Yaga não entendia realmente isso. Por isso ele se deu ao trabalho de pedir a opinião deles. Sun comeu em silêncio, sua tigela transbordando de comida que a senhora Minamoto havia empilhado. Quem pegaria? Até ele teve momentos quando era apenas uma criança. Capítulo 12. Sun Minamoto seguiu Masamichi Yaga por uma rota longa e sinuosa antes de finalmente chegar ao seu destino. Eles chegaram a uma remota região montanhosa nos arredores de Tóquio. Era difícil acreditar que existissem estradas de montanha construídas em uma área tão isolada. De um lado, erguiam-se paredões rochosos recortados, enquanto do outro, uma densa e antiga floresta ladeava a paisagem. Toda a cordilheira estava coberta de vegetação. Enquanto eles dirigiam pela encosta da montanha, a névoa se espalhava pelas árvores e pelos picos, fazendo com que a paisagem parecesse saída de um sonho. À distância, um amplo complexo de edifícios surgiu à vista. Eles continuaram em frente até chegarem à entrada da instalação. À esquerda do portão havia uma placa de madeira que dizia: Colégio Técnico da Maldição Metropolitana de Tóquio. Um par de estátuas de Komainu flanqueava o portão, uma com a boca aberta, a outra fechada, ambas esculpidas com padrões semelhantes a nuvens em sua pele, exalando uma presença imponente. Ao passarem pelo portão, foram recebidos por um majestoso templo zen. Mais para dentro, havia uma variedade de edifícios, alguns antigos, outros modernos, pontilhando a paisagem. Templos e santuários ficavam lado a lado. À primeira vista, parecia uma escola religiosa particular. Na realidade, era um centro para feiticeiros de Jujutsu. No mundo do Jujutsu, além dos feiticeiros nascidos em clãs prestigiosos, muitos indivíduos poderosos também vieram de origens comuns. Alguns deles, apesar de não terem conhecimento de energia amaldiçoada, conseguiam ver maldições. Como se pode imaginar, suas vidas eram um inferno, constantemente cercados por espíritos grotescos. Outros, dotados de talento natural, podiam aprender a manejar a energia amaldiçoada por conta própria, mas, sem a devida orientação, corriam o risco de perder o controle. Quando se desviavam do caminho certo, as consequências eram frequentemente desastrosas. E por serem gênios, ao se tornarem sombrios, tornavam-se ainda mais perigosos. Sua ameaça à sociedade só aumentava, às vezes até superando a de espíritos amaldiçoados de verdade. Para evitar tais casos, foi fundada a Escola de Feitiçaria de Tóquio. Como capital do Japão, Tóquio tinha alta densidade populacional, e com isso, uma maior concentração de maldições. Por isso foi estabelecida aqui, com seus custos operacionais cobertos tanto pelo governo nacional quanto pelo de Tóquio. A maioria dos feiticeiros usava a escola de feitiçaria como base mesmo após a formatura. A escola fornecia apoio às missões e organizava tarefas para eles. Naturalmente, tornou-se um local de encontro para feiticeiros de Jujutsu. Os dois altos do Jujutsu também eram responsáveis por avaliar e promover feiticeiros, comprovando ainda mais seu status na comunidade. Além dos cursos de aluno e professor, havia um curso separado focado em missões, consistindo principalmente de feiticeiros de recompensa autônomos. Eles aceitaram tarefas em troca de recompensas, além de ajudar a escola a lidar com a pressão constante dos espíritos amaldiçoados. O acordo beneficiou ambos os lados. Os dois trilhos se cruzavam principalmente pelos departamentos de supervisor auxiliar e janela. Supervisores auxiliares serviam como apoio e motoristas para os feiticeiros do colégio de feitiçaria, capazes de usar técnicas básicas de barreira e Shikigami. Os Windows eram não feiticeiros que podiam ver maldições. Eles trabalhavam disfarçados em toda a sociedade, auxiliando os feiticeiros em campo. Sun Minamoto escolheu a última. Ele se juntaria à escola de feitiçaria como um feiticeiro recompensador. Mas Amishi Yaga conduziu Sun Minamoto mais fundo na escola. Eles mal viram alguém no caminho, e as poucas pessoas que viram passavam apressadas. Tem certeza de que não quer se matricular como aluno?
Perguntou Yaga de repente. A propósito, a mensalidade e todas as taxas serão completamente isentas. Ele não conseguia entender por que Sun Minamoto, que tinha 15 anos e faltava pouco mais de um mês para o início do semestre, havia rejeitado a oferta. Por que insistir em se tornar um feiticeiro de recompensas? Embora os dois caminhos não fossem abertamente diferentes, era óbvio para qualquer um que um era o caminho oficial nutrido pelo alto, enquanto o outro era terceirizado. Claro que o tratamento não foi o mesmo. Não, obrigado. Já me decidi, respondeu Sun distraidamente. Ele estava tentando memorizar o caminho. Eles não estavam brincando quando disseram que o colégio de feitiçaria era enorme e que seu senso de direção era péssimo. Ele simplesmente não queria. Sem motivo específico. Não tinha sentimentos fortes em relação à escola. Contanto que ninguém se metesse com ele, também não tinha intenção de incomodar ninguém. Então sua atitude pareceu extremamente indiferente. Yaga percebeu isso, e uma veia se contraiu no canto do olho. Ele não gostava de todos no colégio de feitiçaria, mas se importava profundamente com a instituição em si. A indiferença de Sun o incomodava. Ainda assim, algo mais o estava afetando também. Eles pararam em frente a um loft de madeira de 2 andares. Yaga entregou a Sun um envelope etiquetado carta de recomendação. É aqui que eu moro, disse ele mal olhando para o garoto. Se precisar de alguma coisa, venha me encontrar aqui. Então ele apontou para uma torre próxima. Vá lá se registrar. Alguém vai explicar tudo. Sem esperar por uma resposta, ele entrou e fechou a porta atrás de si. Sun piscou, confuso. Que diabos foi isso? Era sério? Ele havia sido persuadido a vir até aqui para o colégio de feitiçaria e agora, antes mesmo de ingressar de fato, estava sendo abandonado? Eles nem deixaram ele entrar um pouco. Atrás da porta, Yaga estava de costas. Desde que se conheceram, ele havia parado de tratar Sun como criança. Embora ainda se preocupasse com ele de vez em quando, sabia que teria que deixá-lo ir em algum momento. Poderia muito bem começar hoje. Yaga não estava de bom humor. Por trás da sua aparência robusta, escondia-se um coração mole e emotivo. Lá fora, Sun colocou as mãos em concha ao redor da boca e gritou, estou indo embora. Então ele se virou e foi embora, sem se importar com nada no mundo. Para ele, desenvolver uma técnica em casa ou na escola de Jujutsu não fazia diferença. Contanto que o fortalecesse, o local não importava. Ele foi até a torre, onde a multidão era um pouco mais densa. Quando ele entrou, uma mulher vestida profissionalmente se aproximou. Sun entregou-lhe a carta de recomendação. Ela o guiou eficientemente até a janela de serviço, passou a carta para os funcionários lá dentro, fez uma reverência e se despediu. O funcionário não pareceu muito interessado no início, apenas folheando as informações preguiçosamente. Tudo mudou no momento em que ele viu que o recomendador era Masamichi Yaga e que Sun estava se registrando como um feiticeiro de grau 2. Sua atitude mudou instantaneamente, e ele exibiu um sorriso polido e profissional. Nossos benefícios são excelentes. Você fez a escolha certa ao ingressar na escola de feitiçaria de Tóquio. O salário é alto, a moradia é fornecida. As refeições são subsidiadas e você terá uma equipe de apoio dedicada disponível para assistência individual sempre que necessário. Ele entregou a Sun um formulário para preencher e continuou falando sem parar. Também há grandes perspectivas de progresso. Você pode até chegar aos cargos mais altos algum dia e atingir o auge da sua carreira. Você não vai se arrepender da escolha que fez hoje. Tudo parecia familiar demais. Sun balançou a cabeça em silêncio. Com certeza, não importava onde você fosse, as pessoas sempre vendiam sonhos, pintando-os para os outros ou tendo um para si. Ele ignorou o discurso e preencheu o formulário cuidadosamente. O funcionário soltou um suspiro de alívio e cerrou o punho discretamente. Um feiticeiro de grau 2, a cota de desempenho deste mês estava praticamente garantida. Agora, com um sorriso genuinamente satisfeito, a equipe entregou um manual a Sun. Todas as informações importantes estão aqui. Por favor, leia com atenção. Além disso, seu crachá de identificação será entregue pela equipe de suporte designada amanhã. Por favor, guarde-o em segurança. Se ele for perdido, informe-nos imediatamente para que possamos emitir um novo. Então ela gesticulou para outro membro da equipe, entregou-lhe uma placa de identificação e os dois trocaram um rápido aceno de cabeça, claramente acostumados ao procedimento. O recém-chegado assumiu e orientou Sun a selecionar um dormitório. No final, ele escolheu uma casa estilo loft nos limites do campus, bem perto do muro externo. Logo além do muro ficava a floresta. O loft era um duplex tradicional de madeira em tons naturais com textura rica. Tinha um pátio próprio, centralizado em torno de uma grande árvore com algumas flores e plantas ao redor. A configuração era realmente muito boa. Sun ficou satisfeito. A área era isolada, com poucas pessoas por perto, pacífica e silenciosa. Os funcionários eram impressionantemente atenciosos, claramente bons em ler as pessoas. Ela manteve o olhar fixo no rosto dele o tempo todo. Até receber seu crachá de identificação, evite circular pela escola. A escola é protegida por barreiras e, como sua matrícula ainda não foi concluída, você pode disparar um alarme. Se precisar de alguma coisa, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo. Ela deu-lhe uma piscadela brincalhona e virou-se para sair. Capítulo 13. Na manhã seguinte, bem cedo, houve uma batida calma e sem pressa na porta. Não era do tipo que se apressava ou exigia atenção, apenas firme e educado, do tipo que deixava uma boa impressão. Sun Minamoto já estava de pé. Naqueles dias, 4 horas de sono eram suficientes para que ele se recarregasse completamente. A essa altura, ele já havia completado seus exercícios diários de refinamento da energia amaldiçoada. Ele limpou a mente e sentiu seu humor melhorar. Ao abrir a porta, ele viu uma mulher alta encostada casualmente no batente.
Em sua cintura pendia um tachi embainhado. Ela usava o uniforme padrão da equipe de apoio, sapatos de couro marrom, calças pretas, uma camisa branca e um blazer preto de abotoamento simples com 3 botões bem fechados que cobriam a metade inferior de uma gravata vermelha. O traje preto, realçado pelo branco nos punhos e na gola, conferia um visual refinado e composto. Ternos realmente eram a marca de um adulto. Seus longos cabelos estavam presos em um rabo de cavalo alto. Ela usava maquiagem leve, um rosto elegante e afilado, e suas sobrancelhas arqueadas levemente unidas, de um jeito que a fazia parecer severa e séria. Assim que a porta se abriu, ela se levantou e deu um sorriso ensaiado. Bom dia. Sou Shiko Mishima, sua assistente de suporte designada. Bom dia, respondeu Sun com um aceno amigável. Os feiticeiros de recompensa e a equipe de apoio não estavam em uma relação de superioridade e subordinação. Eles eram colegas em pé de igualdade. Respeito mútuo. Isso foi enfatizado no manual e claramente marcado como importante. Shiko Mishima relaxou visivelmente com sua atitude descontraída. A maioria de suas parcerias recentes não tinha sido nada agradável. O último feiticeiro com quem ela trabalhou bem havia morrido em combate alguns anos antes. Desde então ela serviu como apoio temporário, alternando entre tarefas. Já tinha visto sua cota de personalidades difíceis, arrogantes, apáticas, imprudentes, desonestas ou aquelas que constantemente agiam por conta própria. A maioria deles já estava morta. Mas isso não significava que os que ainda estavam por aí fossem melhores. Na verdade, sobreviver tanto tempo enquanto lidavam com uma carga de trabalho pesada geralmente significava que eles eram ainda mais extremos ou desequilibrados. Ela olhou para ele. Cabelo preto bagunçado, uma mecha solta enrolada em um laço, casualmente presa para trás. Suas roupas eram informais. Embora educado, ele exalava uma aura descontraída. Por favor, deixe que isso seja normal, ela desejou silenciosamente. Ela estava cansada de ter que atender às peculiaridades de outra pessoa enquanto tentava sobreviver a uma missão. Ela se recompôs e entregou a ele um cartão de plástico rígido. Sun a observava em silêncio o tempo todo. Suas expressões em constante mudança eram difíceis de ignorar. Ela sempre mostra seus pensamentos no rosto? Ele pegou o cartão. Era sua identidade de trabalho. No topo estava o emblema da Escola de Jujutsu de Tóquio, uma espiral branca sobre fundo preto. Ao lado lia-se, Colégio Técnico de Maldições Metropolitanas de Tóquio, identificação de funcionário temporário, número de identificação 060711. Nome, Sojun Minamoto. Data de nascimento, 11 de julho de 1991. Isso certifica o titular como um membro temporário da equipe da escola. Um código de barras decorava a parte inferior. No lado direito estava sua foto de identificação com um 2 carimbado no canto superior esquerdo. Apenas as informações básicas. O número de identificação provavelmente combinava o ano de entrada com seu aniversário. Feiticeiros de Jujutsu eram raros, então números duplicados provavelmente não eram uma preocupação. Enquanto Sun olhava para sua identidade, um pensamento aleatório cruzou sua mente. Se for uma duplicata, o número do novato será incrementado em 1. Shiko Mishima falou de repente. Percebendo a expressão estranha nos olhos dele, acrescentou. Muitos novatos têm essa mesma dúvida. Eu perguntei a mesma coisa quando entrei. Sun Minamoto assentiu levemente. Ele já havia reunido bastante informação apenas com essa breve interação. Em primeiro lugar, esse membro da equipe de suporte tinha pelo menos força de grau 2, com base em sua percepção, um nível já considerado poderoso entre os feiticeiros de Jujutsu. A definição muscular que ela revelou involuntariamente ainda estava inchada de sangue, provavelmente devido a um trabalho recente. Desde o primeiro encontro, mesmo no ambiente relativamente seguro do colégio de feitiçaria, sua mão permaneceu perto do punho da espada, pronta para desembainhá-la a qualquer momento. Sua vigilância era clara. Seus gostos e desgostos estavam estampados em seu rosto. Suas expressões tornavam seu estado emocional fácil de ler. Sun Minamoto não tentou observá-la atentamente, ela era simplesmente fácil de entender. Claro, ela podia estar fingindo, mas isso não o preocupava. Nem todos os membros do pessoal de apoio eram fracos ou sem talento. Alguns feiticeiros de Jujutsu simplesmente preferiam a função, e sempre havia pessoas que não gostavam de combate, mas ainda assim escolhiam esse caminho. Ele não estava particularmente curioso. Sou Sun Minamoto, feiticeiro de grau 2. Não tenho nenhum gosto ou desgosto em particular, disse ele calmamente. Algo que eu deva saber sobre nossa futura parceria? Shiko Mishima balançou a cabeça. Além de irmos em missões juntos, eu cuido de todo o resto. Sun Minamoto já havia revisado os detalhes relevantes. Na verdade, ele vinha perguntando se havia algo específico sobre ela que ele deveria ter em mente, já que trabalhariam juntos por um tempo. Mas como ela não tocou no assunto, ele decidiu tratar as coisas normalmente. Para facilitar, vou me mudar para perto em breve, disse Shiko Mishima, mudando de assunto. Quer que eu te mostre os departamentos aqui no colégio de feitiçaria? Sun Minamoto não tinha objeções, ele poderia muito bem se familiarizar com o lugar. Então, ele a seguiu pelo campus, ouvindo-a explicar os benefícios disponíveis para os feiticeiros de recompensa. Ela apontou para um prédio. O refeitório é gratuito e funciona das 6 horas às 23 horas. Eles acabaram tomando café da manhã juntos. Em seguida, ela o levou para o campo de treinamento, mais especificamente, o campo de treinamento número 5. Os feiticeiros de Jujutsu precisam desenvolver suas técnicas e aprimorar suas habilidades. Além dos pátios dos dormitórios, o colégio de feitiçaria também oferece instalações dedicadas ao treinamento. Há 5 playgrounds no total. Os 3 primeiros são reservados para estudantes, os 2 últimos são para feiticeiros de recompensas. Olhando de cima, Sun Minamoto viu que o campo de treinamento número 5 ficava em uma área baixa, grande o suficiente para acomodar 2 campos de futebol padrão. Uma pista circular formava o centro, cercada por alguns depósitos de equipamentos.
Era convenientemente próximo de sua residência. Eles desceram os degraus e entraram no terreno. Fora da pista havia uma grande área aberta, com prédios semelhantes a ginásios em cada canto, nordeste, sudeste, noroeste e sudoeste. Elas são divididas por função: refinamento de energia amaldiçoada, treinamento de equipamentos, prática de artes marciais e desenvolvimento de técnicas. São abertas a todos, gratuitamente. Você pode escolher qualquer sala de treinamento que quiser, explicou Chico Mishima enquanto caminhavam. Mesmo que essas instalações não sejam muito utilizadas, elas ainda são limpas e mantidas diariamente. Ela o conduziu pelo terreno, passando por uma grande extensão de terra vazia, e finalmente parou em frente a um conjunto de edifícios. É aqui que os feiticeiros de recompensas fazem seus negócios, ela disse, gesticulando em direção ao complexo. Aquele prédio à esquerda é o cofre proibido. Ele guarda espíritos amaldiçoados, ferramentas amaldiçoadas, objetos amaldiçoados, talismãs, técnicas de barreira. Contanto que você tenha dinheiro, pode pôr as mãos neles. Ela se inclinou um pouco e baixou a voz. Dizem que há uma seção mais profunda da Câmara Proibida, mas não é aberta ao público. Eles se aproximaram de um prédio fechado, parecido com um armazém. Sumi Minamoto o inspecionou, mas não encontrou nenhuma entrada. Então Chico Mishima deu um passo à frente, colocou a mão na parede e a passou pela superfície algumas vezes. Um flash de luz negra brilhou e desapareceu. Ainda assim, o cofre proibido não mostrou nenhuma mudança. É protegido pela barreira do Tenjin-sama. Sem autorização, é muito difícil entrar. Muito difícil, mas não impossível. Sumi Minamoto sentiu que havia mais em suas palavras, mas não percebeu nenhuma hostilidade ou má intenção. Mais alguns passos os levaram ao prédio mais alto da região. Só depois de entrar é que ele percebeu que tinha apenas 3 andares. Só o salão central tinha vários andares de altura. Chico Mishima parecia orgulhosa. Este é o prédio central, onde você realiza missões e coleta recompensas. É o maior centro de missões do mundo do Jujutsu. Sumi Minamoto notou o vazio do prédio. Claramente a característica mais marcante do colégio de feitiçaria era sua abundância de espaço. O prédio ao lado é para suprimentos, disse Chico Mishima, dirigindo-se à próxima instalação. Além dos uniformes, os feiticeiros de grau 2 e acima também recebem um veículo próprio. Espere aqui, só preciso assinar uma coisa. Depois de cumprimentar a equipe e mostrar sua identidade, ela rapidamente verificou suas informações e saiu com um uniforme e uma chave. Os uniformes são fornecidos pela escola de feitiçaria. São feitos de um material especial e devem ser usados durante as missões, ajudam a identificá-lo e evitam muitos problemas. Entregando o uniforme para Sumi Minamoto, ela acrescentou com um sorriso: alunos e professores podem personalizar os seus, mas para funcionários como você, eles são padronizados. Ele assentiu sem muita reação. Se dependesse dele, preferiria usar suas próprias roupas. A senhora Minamoto havia comprado para ele um guarda-roupa inteiro de diferentes países, confortável e adequado ao seu gosto. Eles retornaram para sua residência. Você notou como vimos poucas pessoas pelo caminho? Perguntou Chico Mishima da porta. Os tempos estão mudando, e o sistema de missões também. Exceto em emergências ou incidentes graves. Agora você pode realizar missões diretamente online. Após a conclusão, a recompensa é depositada automaticamente na sua conta bancária vinculada. Ela parecia alguém lutando para acompanhar os tempos. Seu tom era melancólico, sua expressão complexa. Mas ela rapidamente se recompôs. Vamos trocar informações de contato. Ela acenou com o telefone. Vou te enviar um URL por e-mail. Entre e registre um codinome. Se encontrar uma missão na qual tenha interesse, aceite-a e me avise o horário e o local do encontro. Sumi Minamoto assentiu com a cabeça em cada ponto. Ela hesitou por um momento antes de finalmente dizer: um lembrete. Certifique-se de que seu codinome e seu nome real permaneçam separados. Com isso ela se curvou e foi embora. Capítulo 14. Desta vez, caminhando pela escola de Jujutsu, Sumi Minamoto sentiu algo real. Não era mais apenas uma coleção de cenas ou fragmentos de memória costurados em algumas histórias. Este era um mundo real. Isso lhe deu uma sensação de desorientação, sistemas binários e ternários se misturando, tempo e espaço se sobrepondo. Muitas coisas pareciam quase certas, mas não totalmente, deixando-o inquieto. Na verdade, não importava em que mundo ele estivesse, ou quantas dimensões ele tivesse. Ele não sentia nenhum sentimento de pertencimento àquele nem ao anterior. O mundo era muito vasto. E agora talvez houvesse simplesmente muitos. Pensar nisso só aumentou a confusão. Ele clareou a mente. Sua alma imediatamente se sentiu mais leve, como se ele tivesse tirado uma camada de poeira. Finalmente, integração completa. De volta ao seu quarto, Sumi Minamoto ligou o computador. Quase no mesmo momento, seu telefone vibrou com uma mensagem de Chico Mishima, enviando-lhe um link. Ele clicou, fez login, digitou a conta e a senha padrão. Todo o processo era familiar e logo em seguida, ele estava dentro. Era uma plataforma em estilo de fórum composta por vários quadros funcionais. Havia listas de tarefas encomendadas, um quadro de negócios, um quadro de informações e até mesmo recursos para amigos e equipes. Muitos feiticeiros estavam conversando, postando tópicos que geravam comentários e discussões, até que inevitavelmente saíam do assunto. Sumi Minamoto deu uma olhada nas postagens. Alguns eram anúncios de recrutamento para missões de equipe. Uma delas dizia: extermínio de espíritos amaldiçoados de grau 1, uma vaga restante. Procura uma garota bonita, gentil e poderosa. Homens bonitos também são bem-vindos. Homens feios não se importam. As respostas explodiram. Qual é o seu nível para achar que pode discriminar pessoas feias? Cara feio lá em cima. Você não disse que só resta uma vaga? Por que você está recrutando apenas uma? Temos um atirador direto aqui. Ele quer dizer, uma vaga de grau 1 e uma vaga de grau 2.
Vamos lá, diga-nos o seu nível, discriminando pessoas feias desse jeito. Depois vieram dezenas de comentários copiados e colados, a maioria pessoas implorando, chefe, me leve com você. As respostas foram uma bagunça caótica, pura loucura. Ao ler esta postagem descarrilada, Suminamoto foi atingido por uma onda de memórias nostálgicas. Estava tudo voltando, a vibração da internet no mundo de hoje. Ele navegou por mais tópicos, trocas de objetos amaldiçoados, postagens de denúncias, negócios obscuros, até mesmo alguns anúncios de Matimakin. Sentado sem palavras em sua cadeira ergonômica, o brilho da tela refletia diferentes tons em seu rosto. Seriam aqueles realmente os feiticeiros de Jujutsu de hoje? Claro, também havia tópicos mais sérios, postagens compartilhando informações sobre espíritos amaldiçoados, trocas de Shikigami, solicitações de compra-venda. Pareciam normais. Espíritos amaldiçoados com atributos espaciais geralmente eram vendidos por altos preços, desencadeando intensas guerras de lances entre personagens obscuros. Maldições do tipo armazenamento estavam em alta demanda. Suminamoto também estava procurando por uma. A escola de feitiçaria não apoiava nem restringia isso. Contanto que as regras da escola não fossem quebradas, os feiticeiros de recompensa tinham bastante liberdade. De repente, ele se lembrou do lembrete de Shiko Mishima. Use um codinome diferente do seu nome verdadeiro. Na época, ele não pensou muito nisso. Mas agora, quem em sã consciência usaria seu nome verdadeiro online? Isso seria pedir para ser exposto e destruído publicamente. Seguindo os passos, ele preencheu os campos obrigatórios um por um. Quando chegou a hora de escolher um nome, ele considerou algo normal como Garoto Bonito, ou algo confiante como Eu Sou o Primeiro, ou até mesmo algo ultrajante como Deus da Guerra ou Besta Alfa. Mas depois de perceber que o sistema estava vinculado à sua identidade real, a menos que ele deixasse de passar em um banco ou não realizasse tarefas online, ele desistiu da ideia. Isso iria contra todo o propósito. Depois de algumas tentativas com nomes duplicados, ele finalmente conseguiu um que funcionou. Soberano nível 1. Olhando para a nova conta de novato, Suminamoto sentiu uma estranha sensação de satisfação. Seu nível aumentaria com base nas conclusões de tarefas, valores de transações e atividades, tudo calculado com uma fórmula definida. Feito isso, ele enviou uma solicitação de amizade para Shiko Mishima. Ela incluiu seu próprio codinome quando enviou o link. Era pequena delinquente? Hehe. Shiko Mishima se sentiu um pouco envergonhada. Depois de se formar no colégio de feitiçaria e se tornar supervisora de apoio, ela escolheu aquele codinome. Um tanto imaturo, quando ainda não sabia de nada. Quando quis mudá-lo, ele já estava vinculado à sua identidade real, a menos que ela pagasse. Após um breve momento de reflexão, ela escolheu decisivamente o dinheiro em vez da vergonha. Se não se sentisse envergonhada, então o problema era de outra pessoa. Além disso, não havia muitas pessoas que soubessem tanto seu codinome quanto seu nome verdadeiro. Depois de todos esses anos, sua pele já estava grossa o suficiente. Ela estava bastante satisfeita com o seu atual parceiro. Pelo menos, a primeira impressão que teve dele foi boa. Depois de uma breve interação, ele se mostrou fácil de se relacionar. Ela gostou da atitude dele, ele não agia com superioridade, e sua personalidade parecia normal, gentil e educada. No geral, um homem agradável. Embora seus olhos fossem um pouco estranhos. Era sutil, mas ela notou, ele tinha pupilas duplas. Na verdade, essa foi a segunda modificação de Suminamoto. Após o sucesso do aprimoramento do olho de falcão, que havia se estabilizado, ele começou a otimizá-lo ainda mais com trabalho de precisão. Depois veio seu segundo projeto experimental, um sistema biomimético modelado a partir dos olhos compostos de uma mosca. O olho composto de uma mosca possui mais de 4.000 pequenas lentes, cada uma formando uma imagem individual. Essas lentes são dispostas em um padrão de favo de mel, permitindo que a mosca perceba o ambiente ao seu redor em quase 360 graus. Cada pequena lente fornece sua própria visão, possibilitando um campo de visão de 350 graus. Eles também detectam luz ultravioleta e sua velocidade de reação a movimentos rápidos é incrivelmente alta. A estrutura em si oferece imenso valor para a pesquisa. Inspirada por isso, a ciência moderna desenvolveu as lentes olho de mosca, usando centenas ou milhares de microlentes dispostas em uma matriz, cada uma capaz de formar uma imagem separada. Com base nesse conceito foram criadas câmeras aéreas, capazes de capturar mais de 1.000 fotos de alta resolução em uma única tomada. Além disso, revestimentos antirreflexos inspirados em óleos compostos ajudam a reduzir a reflexão da luz, aumentando a luz absorvida pelos painéis solares, aumentando assim a eficiência da conversão de energia. Essa estrutura de olho composto inspirou até mesmo o desenvolvimento de sistemas de câmeras 3D com múltiplos pontos de vista, capazes de escanear profundidade e gerar imagens multidimensionais. A adaptação do olho de mosca de Suminamoto seguiu um princípio semelhante. A parte colorida do olho é a íris. O buraco negro no centro é a pupila. Superficialmente, sua íris agora tinha duas pupilas, uma grande e uma pequena. Mas não eram apenas pupilas. Eram dois globos oculares, um incrustado no outro. Ele descobriu uma estrutura de coexistência única. O olho menor aninhado dentro do maior, com suas íris sobrepostas, dando a ilusão de pupilas duplas. Com ambos os olhos funcionando, Suminamoto conseguia capturar duas imagens em um campo de 180 graus de uma só vez. Isso lhe permitia identificar movimentos sutis, monitorar a velocidade com mais precisão e reagir com mais rapidez. Agora que ele tinha a fórmula estrutural, era apenas uma questão de tempo até que ele desenvolvesse pupilas triplas, 10 pupilas, 100. O número de olhos aumentaria exponencialmente.
Capítulo 15. Mais um dia se passou. Março trouxe os primeiros sinais da primavera. Todas as manhãs, o ar se enchia de cantos de pássaros e aromas de flores, com brotos verdes e frescos abrindo caminho em direção à luz. Su Minamoto não se apressou em aceitar nenhuma missão. Ele continuou seu treinamento diário enquanto gradualmente se familiarizava com o ambiente, tentando estabelecer um ritmo de treinamento e vida diária que lhe fosse adequado. Shiko Mishima já havia se mudado para perto, agindo com sua determinação habitual. Ela chegou com apenas uma mala, tudo pronto e embalado. Embora tecnicamente próxima, a casa dela ainda ficava a 2 ou 3 quilômetros de distância, uma escolha deliberada de Su Minamoto. Ele havia escolhido aquela área especificamente porque ninguém mais morava ali, o que lhe permitia desfrutar de um pouco de paz e sossego. Naquela manhã, depois de terminar seus malditos exercícios de refinamento de energia, ele saiu do sótão de bom humor, pronto para ir ao refeitório tomar café da manhã. À distância, Shiko Mishima treinava em seu pátio, aprimorando suas habilidades com a espada. Ela usava calças esportivas e uma regata branca, os músculos abdominais visivelmente definidos, subindo e descendo a cada movimento como o batimento rítmico de guelras. Seu corpo irradiava calor, claramente, ela já estava ali há algum tempo. Ela era incrivelmente dedicada. Su Minamoto não a perturbou. Ele foi sozinho até o campo de treinamento número 5. Como de costume, estava quase vazio exatamente como ele gostava. Ele tinha o campo inteiro só para ele. Ele passou a manhã percorrendo os ginásios em cada direção cardial, revisando teoria, praticando artes marciais e desenvolvendo técnicas. Ele reservou um tempo entre as atividades para otimizar sua visão de falcão e continuar desenvolvendo seu sistema de olho composto. A menos que um novo projeto estivesse em andamento ou uma modificação de segunda fase tivesse sido confirmada, ele não perdia tempo excessivo em pesquisas. Tudo que ele já havia testado era praticamente copiado e colado com a ajuda de técnicas, e ele as havia eliminado gradualmente de sua rotina diária. Naquela tarde, Su Minamoto apareceu na casa de Masamichi Yaga, bem a tempo de pegá-lo voltando de fora. Não estamos de férias agora? Perguntou Su Minamoto, curioso. Yaga ficou em silêncio por um momento. Ei, eu tenho hobbies além de dar aulas, tá? Sun perguntou quais eram seus hobbies. Yaga se recusou a responder. Então ele perguntou onde ele estava. Yaga murmurou algo sobre uma floresta. Pressionado para dar mais detalhes, ele não disse mais nada. Então Sun riu. Cucu cucu. Um homem adulto com uma base secreta? Sério? Ele foi expulso do sótão por irritação. Naquela noite e após um dia inteiro de peregrinação, Su Minamoto retornou à sua residência. Ele entrou novamente no Fórum dos Feiticeiros. Ele começou navegando pelas postagens mais comentadas. Os comentários não eram só brincadeiras, muitas vezes continham informações úteis. Sun, que era versado em navegar por essas coisas, tinha um talento especial para extrair essas pérolas. Ele anotou tudo que poderia ser útil e finalmente abriu o quadro de missões. Uma rápida olhada revelou uma tela repleta de missões de grau 1. Rolar a tela até o final acionou um prompt para a próxima página. Eram tantas que os números das páginas foram substituídos por reticências. Bem no fundo, uma pequena nota dizia: missões de nível especial exigem autorização. Ele ainda não tinha acesso. Devido à sua identidade real estar vinculada ao sistema, as missões disponíveis para ele variavam de grau 1 a grau 2. Ele clicou página após página até que na quarta, as missões de grau 2 começaram a aparecer. A primeira foi uma missão de extermínio de espíritos amaldiçoados de grau 2. Depois de analisar os detalhes, ele percebeu que era uma boa oportunidade para testar as águas. Ele encaminhou as informações da missão para Shiko Mishima. Hora e local do encontro, ela respondeu rapidamente. Estou pensando em aceitar este. Algum conselho? Uma pausa. Você decide. Sun clicou em aceitar. A aprovação foi rápida. Missão confirmada. Encontro-nos amanhã às 14h30 em frente à escola de feitiçaria. Entendi. A manhã seguinte passou como de costume. Depois do almoço e de um breve descanso, Sun fez seus preparativos e caminhou tranquilamente até o portão da escola. Ele chegou 15 minutos adiantado. Shiko Mishima já estava lá. Ela ficou parada à beira da estrada, observando a densa floresta lá embaixo. Assim que o viu, correu até ele e o guiou até um sedã preto, sentando-se no banco do motorista. Ela estava mais entusiasmada hoje? Sun entrou no banco do passageiro. Eles não falavam muito. O carro deu partida suavemente, depois mudou de marcha abruptamente e acelerou. Ele cambaleou brevemente antes de se firmar, olhando de soslaio para ela. Isso foi rápido. Muito rápido. Sempre que a estrada ficava mais plana, Shiko Mishima acelerava fundo, reduzindo significativamente o tempo de viagem. O carro freou bruscamente, com os pneus deixando marcas pretas no asfalto. Ela saiu, examinou a área e, confiante, ergueu 2 dedos em um gesto de espada. Emerja da escuridão, mais negra que a escuridão. Purifique o que é impuro. Uma cortina negra descia ao redor deles. A cortina os escondia dos não-feiticeiros e tornava a presença dos espíritos amaldiçoados totalmente manifesta. Sun examinou a área, sua percepção confirmando o que a informação da missão dizia. 4 espíritos amaldiçoados de grau 2 e vários de grau 3 e 4. Ele relaxou. Quando a cortina terminou de se formar, disse casualmente, eu entro. Mas Shiko Mishima subitamente se colocou à sua frente. Ela hesitou com os olhos cheios de expectativa, então cerrou o maxilar e disse, se estiver tudo bem, posso ir primeiro? Opa, esse suporte quer ser um cara da linha de frente. Sun ergueu uma sobrancelha, perplexo, mas após pensar um pouco, assentiu. Tudo bem para ele, com menos esforço, sua recompensa não mudaria. Ele se afastou e a seguiu para dentro da cortina, mantendo-se no flanco. Suas pupilas duplas brilhavam levemente.
O rosto de Chico Mishima se iluminou de alegria, depois se acalmou. Ela acalmou a respiração, agarrou o punho da espada com a mão direita e segurou a bainha com a esquerda. Uma energia amaldiçoada surgiu, cobrindo Tachi. Os espíritos amaldiçoados estavam reunidos perfeito. Ela pisou fundo e se lançou para frente, cortando o ar com seu golpe. Assim que a lâmina saiu da bainha, vários cortes rasgaram o espaço à frente. O ar pareceu ondular. Uma brisa se moveu, varrendo os espíritos amaldiçoados com uma lentidão enganosa e então desapareceu. Silêncio. Então, assim que os espíritos amaldiçoados sentiram a ameaça iminente, eles desabaram em uma cascata. A força daquele único golpe tornou-se terrivelmente clara. Chico Mishima não parou. Ela usou o terreno para se esquivar entre os alvos. Cada golpe básico parecia um golpe final. Espíritos amaldiçoados começaram a cair rapidamente. 3 espíritos amaldiçoados de grau 2 investiram contra ela simultaneamente, enquanto o outro espreitava na multidão, esperando por um ataque furtivo. Eles não eram inteligentes, mas sabiam como trabalhar juntos. Se não fossem controlados, só se tornariam mais perigosos. Sob forte pressão, Chico Mishima não recuou. Ela girou para se esquivar da emboscada, ergueu a lâmina e desferiu um golpe para baixo, trocando golpes para derrubar as outras duas. Ela estremeceu. Sua aura tornou-se violenta, quase incontrolável. Então veio a clássica risada tripla. Au ha 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 ha, ha 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 ha. Ha 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 ha. Seus ataques se intensificaram com as risadas. Ela ignorou os ferimentos e se lançou com tudo. Cada golpe largo e poderoso rasgava o ar, gerando faixas de pressão visíveis que levantavam poeira e pedrinhas, engolindo os espíritos amaldiçoados restantes em um turbilhão de força. Quando a poeira baixou, Chico Mishima permaneceu sozinha no centro, apoiando-se em sua lâmina. Sua respiração era irregular e ela estava cercada pelos resquícios da maldição dos espíritos mortos, sua figura tremeluzindo entre eles. Ela era forte, feroz, devotada ao poder, e claramente adorava lutar. Então por que escolher ser suporte? As pupilas duplas de Sumi Minamoto pararam brevemente antes que ele desviasse o olhar. A missão havia terminado. No caminho de volta, Chico Mishima continuou sorrindo. Seus ferimentos a faziam fazer caretas de vez em quando, mas seu bom humor não vacilou. É assim que os feiticeiros de Jujutsu são hoje em dia? Sun pensou baixinho consigo mesmo. Não se preocupe com a recompensa, ela disse de repente. Ele apenas assentiu. O que ele deveria dizer? Que nunca se preocupou com isso para começo de conversa. Eles retornaram para a escola de feitiçaria. Sob a orientação de Chico Mishima, Sun entrou no site e enviou a missão. Ambas as partes precisavam confirmar o envio em conjunto. Posteriormente, alguém seria enviado para verificar o site. Uma vez aprovado, o prêmio seria automaticamente transferido para suas contas. Isso geralmente levava de 2 a 3 dias. Como Chico Mishima estava atuando como suporte, sua parte seria liquidada separadamente pela escola. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 16. Nenhuma missão hoje. Sun Minamoto continuou com seu treinamento diário. Chico Mishima também praticava esgrima em seu pátio. A batalha de ontem parecia ter surtido efeito, sua técnica havia claramente melhorado. Em apenas alguns dias desde que se mudou, ela já havia transformado o pátio, antes organizado, em uma confusão de plantas esmagadas e vegetação destruída. Ela não parecia ter muitos amigos, raramente saía de casa e passava todos os dias treinando seu corpo ou praticando com sua espada. Era assim que era ser um recluso? Sun Minamoto se virou e foi em direção ao campo de treinamento número 5. Ele escolheu aleatoriamente uma sala de treinamento silenciosa. Acima dele flutuava a cabeça de mosca. Ele a soltou. A criatura havia mudado drasticamente. Seus membros e tronco já haviam sido assimilados. Apenas a cabeça da mosca permanecia pousada em seu pescoço, mal lembrando o que era antes. Um único fio de cabelo, com a ponta encharcada de carmesim, perfurou a parte de trás do crânio. Um brilho vermelho sangue começou a se espalhar. Aquele brilho escarlate fluía pela cabeça como luz líquida, afundando lentamente para dentro. As características faciais do cabeça de mosca começaram a assumir vagas semelhanças com as do próprio Sun Minamoto. Quase pronto, só mais alguns dias e a assimilação estaria completa. Sun Minamoto e Chico Mishima só se viam durante as missões. Fora do trabalho, não interagiam. Um entendimento tácito. Após mais um dia de descanso, Sun Minamoto aceitou uma missão de grau 1 para exorcizar um espírito amaldiçoado. Hora de aumentar a intensidade. Mesma hora de encontro, mesmo lugar. Quando Sun chegou, Chico Mishima já estava esperando no carro, parecendo animada e ansiosa. O local-alvo dessa vez, um hospital. Quando chegaram, um perímetro de segurança já havia sido estabelecido. A área havia sido evacuada e os transeuntes se dispersaram, deixando o local estranhamente silencioso. Como de costume, Chico Mishima lançou a cortina. Vestindo seu uniforme, ela foi imediatamente reconhecida pela equipe de segurança e passou sem problemas. Sun não estava de uniforme, mas como estava com ela, ninguém o impediu. Os dois entraram na cortina. Lá dentro, o hospital inteiro estava envolto em forte pressão. No olho daquela tempestade estava um enorme espírito humanoide amaldiçoado. Sua cabeça era como uma massa de carne em decomposição, coberta de furúnculos e feridas purulentas. Pus escorria pelo chão em gotas espessas. Das feridas, incontáveis rostos humanos de todas as formas e tamanhos se projetavam freneticamente, algo segurava, prendendo-os firmemente. Eles se contorciam, resmungando e gritando incoerentemente.
Tocos de braços de vários comprimentos estavam incrustados em sua carne, com todos os 4 membros grosseiramente reconstruídos a partir de partes destroçadas. Ele se estendia sem rumo no ar enquanto um miasma negro o envolvia, distorcendo o espaço ao redor. Esse era o alvo deles. O solo ao redor estava corroído e formava crateras, liberando um odor fétido e sangrento. O hospital era grande e vários espíritos amaldiçoados de baixo nível vagavam por lá sem rumo e apáticos. Tornou-se um playground de espíritos amaldiçoados. Os olhos deles se encontraram. Sumi Namoto entendeu imediatamente. O assistente queria enfrentar o chefe, então a suposta força principal ficaria responsável por lidar com os mobs. Acima de sua cabeça, a cabeça de mosca surgiu. Uma mecha de cabelo pendia da parte de trás do crânio, esticando-se como se não tivesse fim. Ele mergulhou no enxame de maldições de baixa qualidade, suas asas zumbindo enquanto atravessava a multidão em uma velocidade vertiginosa. Suas garras rasgavam corpos amaldiçoados, arrancando pedaços de carne a cada golpe. Enfiou a carne na boca cheia de presas, devorando-a vorazmente. Como se estivesse saboreando algo delicioso, seus movimentos tornaram-se frenéticos, arranhando e devorando sem parar. Seu estômago era um poço sem fundo. Quando atacado, ele simplesmente disparava para o próximo alvo, reiniciando o ciclo, agarrar, comer e repetir. Aquela coisinha grotesca estava expurgando espíritos amaldiçoados mais rápido do que eles conseguiam reagir. Eles não conseguiam acertar um golpe, não conseguiam bloquear e não conseguiam escapar. Tão irritante. Sumi Namoto ignorou, virando-se para observar Shiko Mishima. Ela já havia desembainhado a lâmina e corria pela lateral da parede externa do hospital. Ao chegar ao teto, lançou-se no ar, saltando acima do enorme espírito amaldiçoado. Dezenas de braços tentaram alcançá-la, mas foram cortados no ar, fazendo chover membros ensanguentados do céu. Com toda a força de sua descida para trás, ela cravou sua lâmina no topo da cabeça do espírito. Cravando-a profundamente, apenas o cabo permaneceu visível. O espírito amaldiçoado rugiu em agonia, levantando sua mão direita para derrubá-la. Mas Shiko foi mais rápida. Com um movimento rápido do pulso, a lâmina tremeu e cortou metade do crânio. Ao retirá-la, arrancou um pedaço de rostos humanos contorcidos. Antes que o golpe retaliatório atingisse, ela já havia saltado para longe, aterrissando suavemente atrás dele. Agachou-se, lâmina em punho, e então se lançou para frente. Seu pé direito arrebentou, explodindo em velocidade. A ponta da lâmina uivou pelo ar e perfurou o espírito amaldiçoado, rasgando seu torso enquanto ela o atravessava, emergindo do outro lado e se erguendo. Ela girou a lâmina, limpando sangue. Assim que começou a baixar a guarda, uma onda enorme de energia amaldiçoada irrompeu atrás dela. A força foi tão intensa que quase congelou o ar. Membros decepados e carne estilhaçada se reagruparam sob uma atração invisível. O espírito amaldiçoado estava se regenerando. Problemático. As sobrancelhas de Shiko Mishima se franziram enquanto ela se virava, agora totalmente alerta. Só então o espírito amaldiçoado surgiu do chão, lançando uma sombra colossal que a envolveu completamente, fazendo-a parecer minúscula em comparação. Ela avançou, cortando suas pernas, mas sua lâmina atravessou como água sem deixar marcas. Era resistente a armas brancas. Ela passou a golpear com a parte plana da lâmina, ainda afiada mesmo imbuída de energia amaldiçoada. Mas comparada ao tamanho da criatura, sua lâmina era fina demais. A maré mudou. Ela agora estava em desvantagem. Ou talvez, sempre tivesse estado. Ela não parecia ter técnica. Quando sua orgulhosa habilidade com a espada e sua destreza marcial começaram a fraquejar, seus ataques perderam o efeito. Cada golpe era seguido pela regeneração do espírito amaldiçoado. A cura ficou mais lenta, mas sua energia amaldiçoada também. Sua resistência se esvaiu ainda mais rápido. Sua esgrima continuou elegante, mas agora isso só destacava o quão impotente ela era. Mesmo assim, Shiko Mishima não parou. Ela continuou atacando repetidamente. Quando a espada finalmente lhe foi arrancada, ela continuou com socos e chutes. Mesmo com os contra-ataques do espírito golpeando seu corpo, ela não recuou. Se ela não conseguisse matá-lo, ela morreria tentando. Essa mensagem estava escrita em todo o rosto dela. Que mulher teimosa! Os olhos de Sumi Namoto permaneceram fixos nela, suas pupilas duplas como poços profundos sob o luar, brilhando com uma luz forte. Ele analisou o combate dela, estudando seus limites. Ela estava tentando escapar de um encontro com a morte, e ele permitiu. Mas mesmo depois de tudo isso, ela ainda falhou. Só isso já era impressionante. Sumi Namoto deu um passo à frente lentamente. Quando as coisas ficaram críticas, ele se colocou entre ela e o espírito amaldiçoado. O laço que prendia seu cabelo se soltou, e fios negros se espalharam livremente atrás dele. Um fio cresceu rapidamente e então se lançou para fora, envolvendo firmemente o tronco, os membros e o pescoço do espírito amaldiçoado. Congelou na hora. Seus instintos gritavam em pânico: não se mova ou você morrerá. Sumi Namoto mexeu um dedo. O fio se apertou, mordendo sua carne e manchando-se de vermelho. Ele afrouxou o aperto casualmente. Clang! O som cortou o silêncio. Fluiu pelo peito de Shiko Mishima como uma fonte cristalina, acalmando sua mente antes de ecoar para fora. O espírito amaldiçoado desmoronou instantaneamente. Sua cabeça e membros foram decepados, seu corpo fatiado em dezenas de pedaços perfeitos que jaziam espalhados pelo chão. Algumas gotas de sangue fresco grudaram nos cabelos antes de evaporarem em uma névoa carmesim. Uma nuvem espessa de maldições surgiu enquanto os pedaços continuavam se contorcendo, tentando se remontar. Sumi Namoto inclinou a cabeça levemente. O cheiro de sangue despertou nele uma ponta de excitação. Em seu campo de visão, o espírito amaldiçoado pairava à frente, enquanto atrás dele estava Shiko Mishima.
Você se saiu bem. Deixa o resto comigo. Tudo que Chico conseguia ver era seu perfil e a leve curva para cima no canto de seus lábios. Cabelos se entrelaçavam em uma rede e chicoteavam repetidamente o espírito amaldiçoado. Repetidamente ele era despedaçado em pedaços cada vez menores, completamente indefeso. A cada movimento a rede o cortava, reduzindo a carne à polpa e o sangue a lodo, misturando-se à terra até se tornar uma massa irreconhecível, impossível de remontar. A massa carmesim começou a desbotar para um cinza sem vida. Chico Mishima caiu de joelhos, usando sua lâmina para se sustentar, recusando-se a desabar. Ela cerrou os dentes enquanto observava. Ela não conseguia avaliar a força de Suminamoto, mas tinha visto a identificação do cajado dele. Se bem se lembrava, dizia grau 2, ela já havia se comparado a outros feiticeiros antes e estava confiante de que estava no auge do grau 2. Ela aceitou essa missão para tentar avançar para o semigrau 1. Ela nunca imaginou que a diferença fosse tão grande. Que diabos foi isso? Seu olhar caiu, olhos escondidos sob sombras. Suminamoto esperou um momento até que o espírito amaldiçoado se dissipasse completamente em névoa negra, completamente exorcizado. Nesse momento, a cabeça de mosca também já havia se saciado e retornado preguiçosamente para pairar acima. Não restou nada de anormal em sua percepção. Ele caminhou até Chico Mishima. Ela ainda estava sentada no chão, com a expressão oscilando entre o mau humor e a careta. Fácil demais de ler. Para ser mais claro, ela demonstrava abertamente o que sentia. Na verdade, ela simplesmente não sabia como esconder suas emoções. Tudo transparecia em seu rosto. Sun não sentiu nenhuma hostilidade, então não pensou muito. Ele se abaixou e a ajudou a se levantar. Ela se firmou com esforço, deu um sorriso forçado e fez um sinal de positivo com o polegar. Você é forte. Sun retribuiu o gesto. Você também. Seu humor melhorou rapidamente. Eles se tornaram um pouco mais familiarizados um com o outro. Depois de se recuperar um pouco, ela dispensou a cortina. As duas se limparam e voltaram para o carro. A missão correu bem. Que tal uma pequena comemoração? Sugeriu Chico Mishima com um sorriso. E um brinde à parceria tranquila. Seus ferimentos? Sun lançou-lhe um olhar de soslaio. Ela ainda estava coberta de sangue, seu braço esquerdo pendia mole e ela mal conseguia ficar de pé. Só um arranhão. Vou ficar bem depois de descansar um pouco. Seu tom de voz havia perdido o profissionalismo de antes, completamente indiferente agora. Sun só conseguiu concordar com a cabeça. Ele assumiu o volante na volta, sem carteira, fazendo o papel de um sujeito qualquer. Honestamente, ele parecia mais um suporte agora. Que reviravolta! Naquela noite, Chico Mishima chegou à casa de Sun. Ela vestia uma roupa de lazer e deixou seu tachi para trás, transmitindo um clima mais suave e descontraído. Seus ferimentos pareciam quase curados. Sun não pôde deixar de se maravilhar. Os feiticeiros de Jujutsu realmente tinham uma constituição diferente. Com um bom curandeiro, eles podiam estar meio mortos em um minuto e quicando no outro. De bom humor, Chico cumprimentou-o brevemente e puxou-o para fora da porta. Ela estava tratando hoje à noite. No caminho, ela conversou sobre comida e recomendou restaurantes, um forte contraste com sua personalidade profissional. Em pouco tempo chegaram a um izakaya escondido. O local era um pouco afastado do centro, mas o lugar era movimentado. Chico claramente frequentava o local. Por que concordei em vir beber? Sun se arrependeu imediatamente. Ele não esperava que ela fosse uma peso leve. Ela pediu um monte de garrafas assim que se sentaram, e depois de apenas alguns goles, já estava embriagada. Pior, ela adorava beber, e tinha uma tolerância terrível ao álcool. Falando coisas sem sentido, com a língua meio para fora. Os olhares ao redor fizeram a pele de Sun arrepiar. Você me salvou sim, mas eu odeio esse seu sorriso, ela disse de repente, arrastando as palavras. Dizendo coisas como, deixa o resto comigo. Acha que isso vai me comover? Eu odeio esse tipo de sorriso. Ainda sem terminar, ela deslizou para sentar-se ao lado dele, com um braço sobre seu ombro e o outro segurando uma garrafa. Gole, gole, gole. Ela tomou vários goles, suspirou satisfeita e bateu a garrafa na mesa. Baque. Naquele momento, Sun pôde sentir os olhos se multiplicando ao redor deles. Ele tomou um gole de chá sem jeito. Mas Chico não tinha terminado. Ela o cutucou com o cotovelo, falando a 1000 por hora. Você foi ótimo durante o exorcismo. Tão convencido, cheio de si, não deu a mínima. Eu gostei disso. Mas fora de serviço? Calmo demais. Eu sou 4 anos mais velho, mas você age mais como meu irmão mais velho. Sério, qual é a sua? Você não tem energia nenhuma de adolescente. Ela deu um tapa nas costas dele. Você não age como uma criança. E então, hahaha. Ela caiu na gargalhada incontrolável, lembrando-se de algo. Hahaha, você tem 15 anos e já parece um velho? Hahaha. Ela apontou para ele rindo. Isso é simplesmente dramático. Se você pegasse 40, somasse 15 e dividisse por 2, ele agora tinha a capacidade física de um jovem de 18 anos. Mas o rosto e a mentalidade de alguém de 27. A fusão estava completa. Algumas pessoas pareciam ter 27 anos aos 15, e ainda pareciam ter 27 aos 40. Já ouviu falar em congelamento da idade? Em algum momento Chico voltou para seu assento em frente a ele. Sun também relaxou. Antes de chegar à escola de feitiçaria em 15 anos, ele conheceu apenas 3 pessoas, seus pais e Masamichi Yaga. Mesmo contando babás, treinadores e tutores, o número total de pessoas com quem ele interagiu podia ser contado nos dedos das mãos. Ele costumava ser um completo recluso. Esse tipo de cena? Totalmente desconhecido. Ao redor deles, outros clientes riam e conversavam. Talvez estivessem com amigos, talvez familiares, talvez apenas colegas de trabalho relaxando após um longo dia.
De qualquer forma, a atmosfera estava animada. Sun tomou um gole de chá e beliscou a comida. Deixou que os devaneios bêbados dela o consumissem como ruído de fundo. Só algo para rir. Na verdade, fez com que a comida ficasse mais saborosa. Ele estava de bom humor e não a impediu de continuar. Mas então ela começou a chorar. Eu trabalhei duro pra caramba e ainda tenho que ver gente como você me deixar comendo poeira. Não é justo. Por que ficar mais forte é tão fácil para alguns de vocês? É como beber água e comer. Finalmente cheguei ao seu nível e ainda não consigo te derrotar. Tiro os olhos de você por um segundo e bum. Você já está quilômetros à frente de novo. Que chato. Você é um daqueles gênios, né? Vai morrer logo. Você nunca vai entender como eu me sinto. Ninguém entende. Dói tanto, mamãe é igual a... Seu lamento se transformou em um grito bizarro. Sun abaixou a cabeça, cobrindo o rosto com uma das mãos para bloquear os olhares. Então, com o canto do olho, ele viu Chico se levantar da cadeira e começar a cantar. Sua voz era bonita, mas ela era completamente insensível. Todo o restaurante se virou para olhar. Sun queria desaparecer no chão. E quando ela tentou subir na mesa, ele não aguentou mais. Estendeu a mão para impedi-la. Chico instintivamente levantou as mãos para proteger o peito. Ele diminuiu a velocidade, aproximando-se suavemente. Ela apertou os olhos com os olhos turvos, tentando reconhecê-lo. Quando fez, finalmente baixou a guarda. Ele pegou os sapatos que ela havia jogado fora e cuidadosamente a ajudou a calçá-los novamente. Então ele pagou e a arrastou para fora dali como se estivesse fugindo da cena de um crime. Na metade do caminho, ela desmaiou. Sem outra escolha, Sun a carregou nas costas. Seus roncos eram fracos, mas constantes, e o cheiro de álcool era insuportável. Seu corpo resistiu instintivamente. Ele prendeu a respiração o tempo todo, com medo de que ela babasse nele. Foi exaustivo, mais cansativo do que a missão em si. Quando eles voltaram, Sun a jogou direto no sofá da sala. Ele soltou um longo suspiro. Depois de pegar um cobertor e cobri-la, ele não se preocupou com mais nada. A primeira coisa que fez foi tomar um longo banho. Limpo novamente. Finalmente. Todo o resto pode esperar até amanhã. Ele estava mentalmente esgotado. Capítulo 17. De manhã, Chico Mishima acordou e se viu deitada no sofá de Sun Minamoto. Outro apagão por causa da bebida. Segurando a cabeça, ela tentou aliviar a dor latejante da ressaca. A maior parte da noite passada foi um borrão. Ela se sentou no sofá, ainda grogue. Seu olhar vazio se voltou para frente, incapaz de se concentrar. Sun Minamoto caminhou até ela, inclinou-se e acenou com a mão na frente do rosto dela. Chico Mishima olhou nos olhos dele. 1, 2, 3, 4, 5. Hein? Por que são 5 alunos? Você está acordado? A voz profunda a assustou e a fez acordar completamente. Voltou. Você esqueceu o que aconteceu ontem? Ela se encolheu. Eu não te causei nenhum problema, não é? Não. Vendo que ela estava totalmente consciente, Sun Minamoto trouxe o resto do café da manhã e o colocou na mesa de centro. Você continuou falando, ninguém me entende, gênios podem morrer e mãe, sinto sua falta. Aí você riu e chorou, subiu numa cadeira e começou a cantar. Todos aplaudiram. Fragmentos de memória repentinamente passaram por sua mente. Suas pupilas se contraíram enquanto ela cobria o rosto e soltava um gemido mortificado, recusando-se a aceitar o que estava ouvindo. Está na hora de você chegar ao fundo do poço, hein? Sun Minamoto observou a reação dela. Perfeita. Exatamente o tipo de expressão que ele queria. Ele assentiu com satisfação. Vá se lavar e tomar café da manhã para acalmar o estômago. Preciso sair. Fique à vontade. Com isso, ele foi embora. Quando ele fechou a porta, Chico Mishima ouviu claramente uma risada abafada. Cu. Seu constrangimento aumentou. Sun Minamoto chegou ao campo de treinamento número 5 para estudar, treinar e refinar técnicas, sem demonstrar nenhum sinal de preguiça. Ele estava em uma fase de rápido crescimento e não queria perder um segundo. Sua rotina diária mudou. 4 horas acorde e refine a energia amaldiçoada por 2 horas. 6 horas às 10 horas. Treinamento físico, artes marciais e estudos teóricos. 10 horas às 12 horas. Clareza mental máxima, perfeita para tarefas desafiadoras e desenvolvimento de técnicas. Uma pequena pausa no meio do caminho. Evite ficar sentado por muito tempo, evite o cansaço visual. Uma fruta para as vitaminas e também para reduzir a ingestão de almoço, refeições menores e mais frequentes. 12 horas às 13 horas. Almoço. Nutrição balanceada, coma até 70% da sua satisfação para manter o corpo em ótima forma. Depois, um cochilo de meia hora. Bom para o coração e energizante para a tarde. 14 horas às 16 horas. Horário ideal para o pensamento expansivo, ideal para trabalhos criativos, como pesquisa experimental ou aprimoramentos biomiméticos. Seguido de um intervalo de meia hora para o chá. Açúcar para o cérebro e um breve descanso. 16 horas e 30 às 18 horas. À medida que a fadiga física se instala, é hora de tarefas repetitivas, como construir óleos compostos ou ajustar a visão do falcão. 1 hora para um jantar leve, à base de proteínas e vegetais. 19 horas às 21 horas. Mais uma sessão de refinamento da energia amaldiçoada. 21 horas às 22 horas e 30. Relaxe, reflita e registre o progresso do dia. 23 horas. Sono. Entre 23 horas e 1 hora da manhã é o horário ideal para a recuperação do corpo. 4 horas para recarregar o espírito, 1 hora para deixar a mente em branco, apenas deitado na cama sem fazer nada, esperando a primeira luz do amanhecer. Então o ciclo recomeça. Tudo é meticulosamente programado. Muitos pequenos hábitos podem prejudicar o corpo. Curvar-se, má postura, passar longas horas sentado, cruzar as pernas, apoiar o queixo na mão, lamber os lábios. Assim como a aparência, as pessoas ficam mais bonitas à medida que amadurecem, mas na verdade, o importante é atingir seu potencial.
Alguns poderiam ter se tornado ainda mais atraentes, mas, sem saber, desperdiçaram muito desse potencial. Com o tempo isso ficou evidente. Se você não está feliz consigo mesmo, talvez seja a hora de olhar para dentro. Muitos hábitos ruins? Fica acordado até tarde com muita frequência? Pular refeições e destruir seu ritmo? Alcançar a perfeição nunca é fácil. Mesmo entre a família Minamoto ou outros com técnicas semelhantes, há diferenças em quão próximos eles chegam. Perfeição é algo subjetivo. Se a sua estética for diferente, sua ideia de perfeição também será. Sua técnica inata diz a Minamoto quando agir, o que fazer e o que evitar. Por exemplo, fumar e beber. Ele não toca nesses assuntos. Mesmo que tenha sido viciado em uma vida passada, é fácil parar agora, porque seu corpo rejeita por instinto. Tudo o que ele precisa fazer é seguir esse instinto. Sua rotina diária pode parecer rígida e complicada, mas para Minamoto não exige esforço. Quando a paixão se alinha com a perseverança e a direção, esse é o melhor tipo de sorte. A cada dia ele sente que está melhorando. Ele até deseja não precisar dormir, só para ganhar um pouco mais de tempo. Depois de jantar fora, ele voltou para casa e encontrou Chico Mishima ainda lá, praticando técnicas de espada no pátio. Seus golpes eram amplos e poderosos. A luta até a morte de ontem claramente não foi em vão. Minamoto estremeceu ao ver aquilo. Minhas plantas. Um dos motivos pelos quais ele treinou no campo de treinamento número 5 foi que a prática intensa danificaria o terreno e os arredores. Felizmente, a grande árvore no quintal ainda estava intacta. Chico Mishima parecia totalmente recuperada. Nada da melancolia, do ressentimento, da raiva ou do ciúme causados pela embriaguez da noite anterior permanecia. Ela era enérgica e treinava duro, nada parecida com alguém que havia sido abalado. Minamoto havia planejado inicialmente dizer algumas palavras de conforto, mas parecia que não precisava delas. Ela era ainda mais forte do que ele imaginava. Ela o cumprimentou brevemente e depois se virou e saiu. Ele não pensou muito sobre isso. Após alguns dias de descanso, Minamoto decidiu assumir uma missão de coleta de espíritos amaldiçoados de grau 1. A dificuldade estava aumentando novamente. Ele entrou no fórum dos feiticeiros e abriu o quadro de missões. Ele enviou a missão selecionada para Chico Mishima. A resposta dela veio rapidamente. Ok. Minamoto aceitou a missão. Ele enviou a ela o horário e o local da reunião. A resposta dela veio rápida. Consegui. Das 14 horas às 18 horas. Esse era o horário que ele reservava para esse tipo de tarefa. Os experimentos não aconteciam diariamente. A progressão da força precisava ser testada, e qual oponente melhor do que espíritos amaldiçoados? Além disso, havia uma recompensa. Ele ainda tinha que comer. Depois de refinar sua energia amaldiçoada e resumir o trabalho do dia, já eram 23 horas. Dia completo. Tudo no caminho certo. Minamoto deitou-se, fechou os olhos e começou a cochilar. Em cerca de 5 minutos, estaria dormindo profundamente. Mas 3 minutos depois, seu telefone tocou. Ele atendeu. Era uma mensagem de Chico Mishima. Obrigado por ontem e hoje. É isso mesmo que você deveria dizer? Deveria ser sinto muito. Capítulo 18. Na tarde seguinte, 14 horas e 15. Quando Minamoto chegou ao portão principal do colégio de feitiçaria, Chico Mishima já estava esperando no carro. À primeira vista, o conflito e o desconforto em seu rosto eram óbvios. Ela avistou Minamoto e imediatamente sua expressão se iluminou. Sem hesitar, ela expressou sua preocupação. Você não respondeu a minha mensagem ontem à noite. Ficou bravo? Minamoto fez uma pausa. Você guardou isso a noite toda? Não, eu adormeci, ele disse com um aceno de mão, casualmente limpando a coisa. Mas, apareceu como lido, mas sem resposta? Minamoto ergueu uma sobrancelha e olhou para ela atentamente. Não leve esse tipo de coisa a sério. Ajudar você também é ajudar a mim mesmo. Somos colegas. Se eu me machucasse, você não ficaria parado, né? Ela assentiu e murmurou. Na verdade, eu também queria te agradecer pelo que aconteceu quando fiquei bêbada. Minamoto fingiu não ouvir. Por favor, não vamos tocar nesse assunto novamente. Chico Mishima, agora com a energia renovada, estava aliviada por ele não estar bravo. Levou tanto tempo para encontrar um feiticeiro com quem pudesse se dar bem. A última coisa que ela queria era irritá-lo e ser denunciada ou expulsa de um time. Ela aprendeu há muito tempo que boa vontade nem sempre gera boa vontade em troca, e é por isso que ela sempre fazia questão de responder à gentileza com entusiasmo. Ela ligou o carro suavemente, trocou as marchas e acelerou como se estivesse participando de uma corrida de rua. Minamoto, já acostumado com isso, sentou-se calmamente em seu assento. Quando eles chegaram, ela baixou a cortina e olhou para ele. Ele assentiu. Como de costume, ela deu o primeiro passo. A cabeça de mosca voou, começando a eliminar os espíritos amaldiçoados mais fracos. Minamoto estava testando as capacidades da cabeça de mosca. Ela era inerentemente frágil e praticamente não continha energia amaldiçoada. Seu tamanho, por si só, já revelava isso, sendo do tamanho de uma palma. A força de um espírito amaldiçoado geralmente está relacionada ao seu tamanho, a menos que ele tenha passado para outro nível completamente. Cabeça de mosca pertencia a esse nível mais alto. Após a assimilação, sua força aumentou significativamente de não classificada para grau 3. Sob o controle total de Minamoto, ela poderia até ser elevada ao grau 2. Ele observou a cabeça de mosca, intervindo ocasionalmente para corrigir seus movimentos. Era como treinar um cachorro. Bata na tigela de ferro várias vezes antes das refeições e, com o tempo, o cachorro desenvolverá um reflexo condicionado. O que ele estava fazendo agora era basicamente a rotina da tigela de ferro. Infelizmente, a inteligência do cabeça de mosca era inferior à de um cachorro. Havia leves sinais de melhora, mas compará-lo a um cachorro seria um insulto aos cães.
ele voltou seu foco para Chico Mishima. Ela avançou direto contra o espírito amaldiçoado de grau 1, com a lâmina desembainhada. Mesmo dentro do mesmo grau, os níveis de poder podiam variar muito, e dessa vez, o espírito não era tão forte quanto o último alvo, nem tinha nenhuma vantagem inerente contra ela. Depois de algum esforço, ela conseguiu exorcizá-lo. Ela estava gravemente ferida, usando Tashi como muleta para andar, mas seu rosto transbordava de entusiasmo. Ela não parecia se importar nem um pouco com os ferimentos. Claro, como uma feiticeira de Jujutsu de grau 2, derrotar um espírito de grau 1 está totalmente dentro de sua capacidade. Agora sim está mais próximo disso. Ela continuou lançando olhares para Sumi Minamoto, claramente tentando dizer, viu? É disso que eu realmente sou capaz. Sumi Minamoto estava de fato analisando seus padrões de combate. Toda vez que a via lutar, achava seu estilo desequilibrado. Viva pela loucura, morra pela loucura. Ela não levava a vida e a morte a sério. Nem dela, nem do alvo. Não importava se era um espírito amaldiçoado ou um usuário de maldição. Ela só se importava em ficar mais forte. Isso era algo que Sumi Minamoto não conseguia igualar. Qualquer um que já tenha matado sabe, depois de matar o suficiente as emoções desaparecem. Mas sempre que Sumi Minamoto exorcizava um usuário de maldição, a emoção muitas vezes o deixava enjoado. Se ele tivesse que classificar as coisas que não gostava, seria mecanismos de equilíbrio, usuários de maldições, espíritos amaldiçoados. Depois de terminar, Sumi Minamoto ajudou Chico Mishima a se levantar. No caminho de volta, ele não teve escolha a não ser o motorista novamente. Ele não gostava de dirigir carros pequenos. Por ser alto, o assento apertado do motorista parecia ainda menor, como um grandalhão se espremendo num brinquedo de criança limitado e desajeitado. O volante em suas mãos parecia mais um brinquedo. Ele olhou para Chico Mishima deitada no banco do passageiro. Ela ria de vez em quando, depois se contraía de dor enquanto seus ferimentos eram arrancados, seu sorriso torto revelando o quão feliz ela realmente estava por dentro. Sumi Minamoto só conseguia balançar a cabeça internamente. Como se a situação não estivesse ruim o suficiente, eles foram parados em um posto de controle policial. Sem outra opção, ele pegou emprestado o rosto de Chico Mishima e sua carteira de motorista. Ela se virou para olhar e congelou. O homem ao lado dela não tinha nenhuma semelhança com ela, mas agora usava seu rosto. O rosto dela parecia completamente natural nele, mas depois de encará-la por um tempo, uma onda de dúvida surgiu. As proporções do corpo dele pareciam ainda melhores. Não que o rosto dela combinasse com o corpo dele, mas que o corpo dele combinava com qualquer rosto. E os peitorais dele? Ela secretamente sentia que nem conseguia se igualar. Caramba! Nesse momento, uma policial se inclinou para olhar pela janela. Ela rapidamente abaixou a cabeça, fingindo dormir, deixando o rosto cair na sombra. Então ela ouviu a própria voz conversando e rindo com o policial. Algo estranho despertou em seu peito. Logo o posto de controle foi liberado. Sumi Minamoto soltou um suspiro silenciosamente e ligou o carro novamente. Felizmente, a inspeção não foi muito rigorosa. Mesmo que tivessem sido descobertos, não teria sido grande coisa, mas ainda assim seria um incômodo. E ele detestava aborrecimentos. O carro ficou em silêncio, mas eles não tinham ido muito longe. Risadas vieram do banco do passageiro. Sumi Minamoto abandonou a transformação e, sem expressão, pisou no acelerador. De volta à escola de feitiçaria, os dois se separaram e foram para casa. O tempo voou. Após um período trabalhando juntos, Sumi Minamoto e Chico Mishima encontraram a frequência de missão que melhor lhes convinha. 3 a 4 vezes por semana, o suficiente para não atrapalhar o treinamento e ainda ganhar experiência valiosa em combate. Eles estavam se familiarizando cada vez mais um com o outro. Capítulo 19. Tóquio em março ainda estava muito fria, com os últimos vestígios do inverno ainda presentes, e um frio que perfurava os ossos. Até mesmo os espíritos amaldiçoados pareciam estar em declínio durante essa calmaria sazonal. A frequência de incidentes havia caído significativamente. Mas a primavera chegou. Cedo ou tarde, a terra despertaria. Chico Mishima apareceu sem avisar. Há uma missão específica que precisamos cumprir, ela disse a Sumi Minamoto. Missões nomeadas eram atribuídas quando os feiticeiros ganhavam reconhecimento em missões anteriores, conquistando confiança suficiente para que os clientes a solicitassem especificamente. As recompensas eram frequentemente maiores e a experiência mais substancial. Claro, os feiticeiros tinham a liberdade de recusar, mas as recusas eram registradas, o que poderia levar a avaliações ruins. Mais importante ainda, essa é da escola de feitiçaria, acrescentou Chico Mishima. Então, em outras palavras, não temos escolha, disse Sumi Minamoto, pensativo. A escola de feitiçaria cobria quase que integralmente hospedagem e alimentação, então era inevitável que alguns aproveitadores tentassem burlar o sistema e relaxar. Mas com a política vêm as contramedidas. Para evitar abusos, a escola de feitiçaria estabeleceu cotas de missões mensais e permitiu até 2 missões obrigatórias por mês, desde que fossem razoáveis. Quando Chico Mishima disse nomeado pela escola de feitiçaria, era apenas uma maneira educada de dizer que era uma daquelas missões forçadas, especificamente para Sumi Minamoto. Justo, como um feiticeiro de recompensas desfrutando dos benefícios da escola, cumprir suas responsabilidades era natural. Os dois fizeram as malas e partiram imediatamente. No carro, Chico Mishima o informou sobre a missão. Este é um exorcismo de espírito amaldiçoado de grau 1. Um deles apareceu na sessão de ensino fundamental de uma escola e causou muitas baixas. Precisamos chegar lá rápido e eliminá-lo. Antes mesmo de chegarem à escola, Sumi Minamoto avistou um vórtice escuro girando acima do prédio à distância. Sua paranoia começou a aumentar, algo parecia estranho. Assim que chegaram, ele saiu e imediatamente levantou os dedos da espada para lançar uma barreira. Emerja da escuridão, mais negra que a escuridão. Purifique o que é impuro. Uma cortina negra desceu e então desapareceu no vazio.
Através de sua conexão com a barreira, Suminamoto estendeu seus sentidos para dentro. Shiko Mishima ficou parada, estranhando um pouco as ações dele, mas não questionou. Ela simplesmente permaneceu alerta. Depois de trabalharem juntos por tanto tempo, eles compartilhavam um sólido senso de coordenação. Os dois entraram na cortina. A escola estava estranhamente silenciosa. Eles não viram um único espírito amaldiçoado ao longo do caminho enquanto se moviam em direção ao centro do vórtice. O silêncio era ensurdecedor. Algo estava errado, mas a fonte do desconforto era indefinida. A atmosfera era sufocante. Suminamoto lançou a cabeça de mosca para explorar a área à frente. A visão e os sentidos de ambos estavam interligados. Gradualmente, eles chegaram ao coração do vórtice. Era um prédio escolar completamente comum, pelo menos visto de fora. Eles trocaram um olhar e entraram pelas portas da frente. Lá dentro, um longo corredor se estendia à sua frente, mas as salas de aula que deveriam estar perfeitamente alinhadas ao longo dele estavam agora distorcidas, empilhadas e emaranhadas de maneiras impossíveis, desafiando a lógica espacial. Os sentidos deles imediatamente ficaram descontrolados. Suminamoto não conseguia mais ver a cabeça de mosca, mas ainda sentia sua presença. Isso foi o suficiente para confirmar. Era manipulação espacial em ação. Ele lançou um olhar para Shiko Mishima. Ela respondeu colocando a mão no punho da espada. Eles avançaram lentamente, costas com costas. De repente, um buraco negro se abriu sob Shiko Mishima. Ela começou a cair. Suminamoto a agarrou pelo colarinho, tentando puxá-la para cima. Mas o buraco aumentou. Ambos falharam. Suminamoto olhou ao redor. Ele havia pousado em uma sala de aula vazia, sozinho. Fracos raios de luz escapavam de seus olhos enquanto ele começava a analisar o espaço. A maioria dos prédios escolares compartilhava layouts semelhantes. O alcance das técnicas espaciais não era ilimitado. Combinando os dados sensoriais dele e da cabeça de mosca, e comparando-os com seu mapa mental da estrutura, ele conseguiu identificar as irregularidades. Ele estendeu vários fios de cabelo para sondar os arredores, escolheu uma direção e rapidamente mapeou a maior parte do edifício. Recuperando a cabeça de mosca, ele localizou Shiko Mishima. Ela estava no meio de uma batalha feroz com um espírito amaldiçoado. Eles estavam em igualdade de condições, então Suminamoto se conteve. Ele podia sentir outra presença observando-os das sombras. Ele ficou um pouco tenso, examinando a área enquanto mantinha um olhar atento sobre Shiko Mishima. Por mais que se escondesse bem, acabaria se revelando. Ele podia esperar. A questão era, quem tinha mais paciência? Shiko Mishima também percebeu isso claramente. Ela não se esforçou ao máximo na luta, conservando suas forças para poder reagir caso as coisas piorassem. Os dois lados entraram em um impasse tenso. Movimento e quietude. Luz e escuridão. Suminamoto deu um passo à frente, ficando ombro a ombro com Shiko Mishima. Ele a encarou. Ela sentiu. De repente, ela liberou todo o seu poder, atacando o espírito amaldiçoado com um golpe poderoso que o pegou desprevenido. Aproveitando a oportunidade, ela rapidamente virou o jogo. Sua lâmina estava pronta para acabar com tudo. Mas Suminamoto detectou uma ondulação repentina no espaço. Uma figura nebulosa surgiu no horizonte. O brilho em seus olhos surgiu, lançando um halo de luz pálida. A figura oculta ficou clara. Parecia quase humano, exceto pela cabeça parecida com a de um gafanhoto. Suas mandíbulas grotescas se abriam e estalavam, lábios estreitos e projetados para a frente. Dois pares de mandíbulas, uma grande, uma pequena, se chocavam com estalos metálicos. Espíritos amaldiçoados são movidos pelo instinto. Mas se eles se tornarem inteligentes, aprenderão a evitar o forte. E atacam os fracos. O gafanhoto espírito amaldiçoado desapareceu no vazio novamente. Mas Suminamoto já o mirava. Observou-o enquanto ele se lançava em direção a Shiko Mishima, com as mandíbulas abertas, mirando em seu crânio. Seus instintos gritavam avisos, mas ela os ignorou, pressionando-se com mais força. Seu próximo golpe explodiu com força bruta, obliterando completamente o primeiro espírito amaldiçoado. Diante da morte, seus sentidos se aguçaram. Sua mente se acalmou. O plano era esse, matar um para atrair o outro e depois atacar juntos. Rude, mas eficaz. Perigo? Ela zombou. Quando uma missão não era perigosa. Além disso, Suminamoto estava lá. Quando o segundo espírito amaldiçoado voltou a se esconder, os cabelos negros de Suminamoto se desenrolaram atrás dele. Vários fios se estenderam, entrelaçando-se em teias que formaram uma barreira entre Shiko Mishima e o agressor. Os pelos, fortes como aço, estalaram um a um sob o ataque, porém cada vez mais devagar. O espírito apareceu e desapareceu de vista, perdendo gradualmente o ímpeto ao alcançar as últimas teias. Ele reapareceu bem na frente de Shiko Mishima. Assim que tentou atacar novamente, o pelo se lançou para fora, enrolando-se firmemente em torno dele. Os fios rangeram contra seu corpo enquanto o apertavam, puxando-o em direção a Suminamoto. Mas no meio do caminho, ele se libertou com força bruta. Suminamoto não se importou. Ele nunca imaginou que exorcizaria aquele ali tão facilmente. Ele caminhou até Shiko Mishima. Você se saiu bem. Shiko Mishima pareceu relutante, mas então algo pareceu lhe passar pela cabeça. Um sorriso de alívio surgiu em seu rosto, e antes que Suminamoto pudesse terminar, ela o interrompeu. Deixarei o resto com você. Suminamoto piscou, depois sorriu também e estendeu a mão. Empreste-me sua espada. O espírito amaldiçoado era excelente em furtividade, movia-se com velocidade incrível e possuía defesas físicas impressionantes. Mais importante ainda, possuía inteligência. Não se tratava apenas de grau 1, estava claramente muito além disso, apenas um passo abaixo do grau especial. Somente espíritos amaldiçoados capazes de usar técnicas e demonstrar proficiência normal em combate por meio da manipulação de energia amaldiçoada eram classificados como grau especial. Este era um útero amaldiçoado com aptidão extremamente alta em técnicas amaldiçoadas.
Se pudesse romper seu cabelo, poderia romper suas defesas também. Então, receber golpes de frente estava fora de questão. Sumi Minamoto regenerou um braço de suas costas e agarrou Tachi. Ele não costumava usar espadas, mas era versado em combate corpo a corpo. Em certo ponto, as duas disciplinas se sobrepuseram. Uma arma era apenas uma extensão do corpo, um soco executado com uma lâmina ainda era um golpe válido. O espírito amaldiçoado tremeluzia no ar, aparecendo e desaparecendo ao redor dele. Sua técnica de furtividade já havia sido decodificada, mas ainda era rápido, rápido demais. Sumi Minamoto teve dificuldade em acompanhá-lo. Suas defesas estavam no mesmo nível. Em termos de força, nenhum dos dois tinha vantagem clara. Um impasse. Pensando bem, todas as habilidades de Sumi Minamoto eram aprimoramentos estáveis e permanentes. Surtos de poder ou aprimoramentos temporários? Não era o seu estilo. Ele não gostava de desenvolver tais técnicas, o que tornava situações como essa um pouco estranhas. Ele não podia ser derrotado, mas também não podia vencer. Poucas cartas na manga. Com isso em mente, um sorriso selvagem cruzou seu rosto. Os músculos do seu terceiro braço se contraíram violentamente, balançando Tachi com força explosiva. Lâminas de vento uivavam para fora em arcos amplos. Se ele pudesse ampliar o alcance do ataque o suficiente, não importaria o quão rápido o inimigo fosse, ele não conseguiria desviar de tudo. O vento cortante comprimia o espaço ao redor. O espírito amaldiçoado foi forçado a recuar para um canto, sua pele se abrindo enquanto pequenas flores vermelhas de sangue brotavam por seu corpo. O espírito amaldiçoado do gafanhoto soltou de repente um grito agudo. Uma cortina semicircular negra se materializou, expandindo-se para fora com ela no centro, envolvendo Sumi Minamoto. O espírito amaldiçoado piscou e reapareceu bem na frente dele. Suas mandíbulas grotescas se lançaram em direção ao seu rosto. Sumi Minamoto se moveu para o lado, mas as mandíbulas se agarraram a ele, arrancando um pedaço de carne de seu ombro. Osso aparecia através da ferida aberta. Um sucesso garantido? Um domínio. Uma genuína técnica de domínio espacial. A maré havia virado. Os músculos no local do ferimento se contorceram, estancando o sangramento. Sumi Minamoto bombeou energia amaldiçoada para regenerar o tecido rapidamente. A dor era aguda, mas se havia uma coisa que ele conseguia suportar, era dor. Não importava. A onda de quase morte fez seu sangue ferver. De certa forma, Shiko Mishima estava certa. Insatisfeito com sua taxa de crescimento? Vai encarar a morte de frente. Energia amaldiçoada fluía sobre sua pele como água, envolvendo-o em um véu superficial de sombra. O espírito amaldiçoado investiu novamente. Sumi Minamoto inclinou-se ligeiramente para trás e se contorceu. Desta vez, ele se esquivou com facilidade. O efeito de acerto garantido havia enfraquecido. Ele soltou uma risada cruel, sua expressão se contorcendo de ferocidade. A energia amaldiçoada que restava emergiu. Seu braço direito inchou e endureceu. Músculos definidos se ergueram sob sua pele, como fios de aço firmemente amarrados. Tendões, fortes como gel, conectavam cada grupo muscular em perfeito alinhamento. Sua pele tornou-se cinza clara, com marcas estranhas gravadas nela, dando-lhe uma textura pesada e blindada. Unhas envolveram as pontas de seus dedos, afiando-se de placas a cones estreitos, em forma de folhas imortais. Uma manopla blindada cinza esbranquiçada se formou, envolvendo completamente seu braço direito, da ponta dos dedos até o ombro. O espírito amaldiçoado ainda piscava e corria ao redor dele, ocasionalmente passando raspando e arrancando gotas de sangue de sua pele. Suas roupas estavam reduzidas a tiras esfarrapadas, mal se agarrando a ele. Seu corpo inteiro estava crivado de cortes, onde tendões e veias pulsavam sob a superfície, estancando o sangramento à força e fechando as feridas. Sumi Minamoto permaneceu completamente imóvel. Ele tinha apenas uma chance, e tinha paciência para isso. O espírito amaldiçoado desapareceu novamente. Então reapareceu, investindo diretamente contra ele com um sorriso irônico no rosto. Suas mandíbulas amareladas preenchiam sua visão. Estava presunçoso. Sua cautela anterior era desnecessária. Esse cara não era forte. Lambeu as mandíbulas, sua carne era deliciosa. Ele queria mais. Não podia mais esperar. Uma luz vermelho-sangue brilhou em seus olhos estreitos, e saliva escorreu entre suas mandíbulas estalando. Ela se abriu completamente. Estrondo. Uma mão branco-acinzentada apertou seu rosto. A força bruta por trás dela prendeu o espírito amaldiçoado no lugar. Sua cabeça, como uma bola de basquete, foi presa na palma da mão de Sumi Minamoto. Peguei você? Suas mandíbulas rasparam a superfície da mão, mas não deixaram um único arranhão. O útero amaldiçoado se debateu violentamente, arranhando o braço, suas unhas fascando na superfície, quase sem causar dano. Peguei você. Sumi Minamoto apertou o punho com mais força, os nós dos dedos saltando. Ele ergueu o útero amaldiçoado do chão. Seus pés balançavam, a vantagem de velocidade desapareceu, as técnicas espaciais foram suprimidas. Era como um peixe fora d'água debatendo-se em vão, indefeso, deitado na tábua do açougueiro. Sumi Minamoto cortou. Seus membros voaram. Acima de seus gritos e guinchos, 4 fios de cabelo se estendiam, com as pontas ensanguentadas perfurando os tocos decepados. Novos membros se formavam, enxertados. A expressão do espírito amaldiçoado mudou, de fúria para pânico, depois para puro desespero, até ficar completamente imóvel, como uma poça de água parada. Os fios de cabelo se retraíram para a cabeça de Sumi Minamoto, todos exceto um, que ainda estava conectado à parte de trás do crânio do espírito amaldiçoado. Do ponto de vista de Shiko Mishima, Sumi Minamoto e o útero amaldiçoado estavam em pé de igualdade. Então, ele começou a ganhar vantagem, até que a cortina negra desceu, isolando-a do campo de batalha. Tudo aconteceu em questão de minutos. Quando a luta parou, ela se concentrou e esperou enquanto a fumaça começava a se dissipar. Através da névoa, ela mal conseguia distinguir uma figura alta com longos cabelos negros caindo em cascata atrás dele, com fios balançando suavemente.
A única falha, seu cabelo parecia ter sido roído por um cachorro, irregular e desgrenhado. Quem mais poderia ser senão Sumi Namoto? Ele se virou e lhe deu um sorriso casual, revelando uma fileira brilhante de dentes brancos e afiados. Atrás dele, o brilho escarlate da aura do útero amaldiçoado se desvaneceu lentamente. Sumi Namoto caminhou em sua direção. O espírito amaldiçoado seguiu silenciosamente em seus calcanhares. Shiko Mishima sentiu um breve lampejo de alegria, e então quase rangeu os dentes até virar pó, enquanto o ciúme e a frustração cresciam até que praticamente a destruíram. Sumi Namoto devolveu a espada a ela sem dizer nada. Capítulo 20. A missão foi cumprida. Embora esse exorcismo tenha sido especialmente perigoso, nem Sumi Namoto nem Shiko Mishima sofreram ferimentos graves, além de ser completamente drenado de energia amaldiçoada. Depois de vasculhar a escola completamente para garantir que não restasse nenhum espírito, Sumi Namoto dissipou a cortina, e os dois retornaram para o carro. Shiko Mishima já havia se recuperado ao normal e mais uma vez fez um convite. Missão cumprida. Que tal irmos comemorar? Sumi Namoto hesitou. Da última vez eu disse que era por minha conta, mas você acabou pagando. Desta vez eu pago, custe o que custar. Ela deu um tapinha no peito com confiança, produzindo 2 batidas firmes. A boca de Sumi Namoto se contraiu enquanto ele olhava para ela. Percebendo isso, ela imediatamente levantou 3 dedos para o céu em um voto solene. Dessa vez, juro que não vou ficar bêbado. Só então Sumi Namoto concordou com a cabeça. Por que concordei em vir beber novamente? Ela nem sequer mencionou o preço de quebrar esse suposto voto. Mais uma vez, ele se viu em uma situação embaraçosa, mas, dessa vez, ele estava pelo menos um pouco mais acostumado. Shiko Mishima ficou bêbada com o menor gole. Essa promessa? Só mais uma mentira. Igual à última vez, divagando sem parar, extravasando todas as suas emoções negativas. Tendo passado por isso uma vez, Sumi Namoto não se deu ao trabalho de intervir. Ela pode estar chorando como se sua vida tivesse acabado agora, mas amanhã ela estará cheia de energia novamente, como se nada tivesse acontecido. Espere. Algo não estava certo. Esse era o plano dela o tempo todo? Ele era menor de idade, não podia beber, não gostava de beber. Será que ela estava apenas usando isso como desculpa para gritar com ele e desabafar? Sumi Namoto a observou atentamente, mas desistiu rapidamente. Com o rosto corado pelo álcool, era impossível dizer. O álcool revela a verdade? Bobagem. Tudo que ela revelou foi lixo emocional. Na manhã seguinte, Shiko Mishima acordou em um sofá familiar. O café da manhã na mesa de centro ainda estava fumegante, mas Sumi Namoto não estava em lugar nenhum. Ele estava na casa de Masamichi Yaga. Você acha que alguém está te atacando? Yaga refletiu. A rotina de Sumi Namoto sempre foi simples, treinamento e missões. Ele mal interagia com outros feiticeiros e se mantinha discreto. Se ele realmente estava sendo alvo, a causa provavelmente não era ele. Ele contou tudo o que aconteceu na última missão. Yaga ficou pensativo e assentiu. Essa é uma forma normal de competição. Normal? Disse Yaga. A missão era de grau 1, dentro do seu alcance. Mas por acaso havia um útero amaldiçoado escondido lá dentro. Por acaso a equipe da janela não viu. Por acaso, você ainda tinha uma missão obrigatória restante. Então, por acaso eles a designaram para você. Sumi Namoto entendeu. Tantas coincidências? Não foi coincidência. Yaga era agora candidata à cadeira de diretora. Naturalmente, isso significava entrar em conflito com certos interesses. E como seu aluno e sobrinho, Sumi Namoto inevitavelmente atrairia atenção indesejada. Ele havia se preparado mentalmente para isso muito antes de entrar no colégio de feitiçaria. Ele viera informar Yaga para que ele ficasse ciente. Mas, vendo a calma com que Yaga respondia e o quanto ele entendia as manobras dos bastidores, Sumi Namoto finalmente relaxou. Ele realmente estava se preocupando demais. Ele se levantou e se espreguiçou, erguendo a cabeça para esconder a expressão. Ainda estava um pouco irritado com tudo aquilo. No final, todos pagariam. Yaga de repente deu um tapinha em seu ombro, sério. Deixe isso comigo. De agora em diante, você tem o direito de recusar qualquer missão forçada. Observando Sumi Namoto partir com visível relutância, Yaga suspirou silenciosamente. Ele tinha muita experiência em lidar com essas táticas duvidosas e nunca perdia o sono por causa delas. O que o preocupava mesmo era Sumi Namoto. Que o garoto pudesse surtar e ir longe demais. Olhar para cima e ainda assim não conseguir ler o rosto dele? Aquela intenção assassina era ofuscante. Ele estava realmente muito preocupado. Quando Sumi Namoto voltou para casa, Shiko Mishima ainda estava lá, ainda destruindo o jardim com sua prática de espada. A figura dele ficou borrada e então reapareceu bem na frente dela, e sem dizer uma palavra, ele desferiu um soco. Ela ergueu a lâmina apressadamente para bloquear. Punho e tachi colidiram. A lâmina se dobrou com um rangido. No momento em que o punho recuou, a lâmina ricocheteou com um zumbido estridente. Shiko Mishima cambaleou alguns passos para trás, com o rosto contorcido de confusão. O que você está? Ela não conseguiu terminar. O sangue dele já estava fervendo. O que ele estava fazendo? Ela descobriria em breve. Ele deslizou em direção a ela como uma penugem de salgueiro flutuando, aparentemente lento, mas incrivelmente rápido. Antes que ela pudesse reagir, ele já estava em seu espaço. Seu movimento de pés era evasivo, bizarro, fazendo-a sentir como se estivesse cercada por uma dúzia de homens como ele. A qualquer momento, um ataque poderia vir de qualquer direção. Ela brandiu a espada, mas seus golpes erravam e por pouco. Apenas aquela pequena distância, mas ela nunca conseguiu fechá-la. Muito lento. As esquivas de Sumi Namoto eram sempre perfeitamente cronometradas, sem desperdício de movimento. Ele ainda teve tempo de conversar. É isso? Todos esses anos brandindo essa espada e você não consegue nem acertar um golpe? Shiko Mishima estremeceu.
Ela sabia que ele a estava provocando, mas mesmo assim isso a irritou. Ela explodiu com força total, sua lâmina acelerando drasticamente. Ainda não é o suficiente. Ela não tinha noção de perigo. Minamoto acelerou de repente, desviou do golpe e acertou o cotovelo na lateral do pescoço dela. Sua mente ficou em branco. A escuridão se instalou e seus ouvidos zumbiram. Ela quase desmaiou. Ela tentou revidar, mas foi inútil. Então ela sentiu um forte choque. Seu tachi foi arrancado de suas mãos. A lembrança daquele espírito amaldiçoado repelindo voltou à tona, alimentando sua raiva. Ela investiu contra ele no agarrão cego, mas claro, errou. Viu? Quando as ferramentas em que você confia falham, você perde a compostura. Atacar com uma atitude de mais vale morrer só faz de você um bruto. Minamoto deu um golpe de perna. Ela se ajoelhou imediatamente. Chico Mishima se forçou a ficar de pé, cambaleando. Outro soco atingiu suas costas. Ela cuspiu sangue. O resto, engoliu por pura força de vontade. A dor aguçou sua concentração. Ela se sentia como um barco perdido em um mar tempestuoso, açoitado pelas ondas prestes a virar. O que mais ela poderia fazer? Ela poderia fazer alguma coisa? Um punho parou bem na frente do seu rosto. O vento que soprava atrás dele jogou seus cabelos para trás, puxando seu couro cabeludo. Ela cerrou os dentes e agarrou o punho. Se ia morrer, queria ver como. Foi então que ela percebeu que tinha medo da morte. Mas mais do que isso, ela temia atingir seu limite e permanecer ali para sempre. O punho se abriu. Um dedo pressionou sua testa. Bom, você está morto, ele disse. Chico Mishima congelou. Então uma fúria indizível surgiu dentro dela. Ela queria dizer alguma coisa, mas então notou uma grade de 9 quadrados gravada no chão. Ela ficou no centro o tempo todo, sem se mexer, cercada por 8 zonas delimitadas. Ela reconheceu o padrão, um trabalho de pés em grade padrão. Você se apressou demais. Não importa o que aconteça, você precisa manter a calma, mesmo diante da morte, principalmente nessa hora. É assim que você aproveita a menor chance de romper o seu limite. Minamoto estendeu a mão e fechou-a em volta do nada. Chico Mishima cerrou os dentes. Seu rosto se contorceu. Ela entendeu a lógica. Não se deixaria abalar por isso. Mas por que diabos ele teve que bater nela daquele jeito? Obrigada, por me ensinar tudo isso. Como agradecimento, que tal eu te pagar uma bebida? Minamoto olhou para ela, sem palavras. Confirmado. Ela usava bebidas para desabafar. Ele a usava como boneco de treino. É difícil dizer quem conseguiu o melhor negócio. Enquanto caminhavam juntos pela estrada, Chico Mishima perguntou: por que você está me ajudando tanto? Porque você é meu primeiro amigo. Chico Mishima ficou comovida. Na verdade, você é minha única amiga. Brincadeira. Você faz o trabalho, eu recebo. Onde mais eu encontraria um negócio tão bom? Acrescentou. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.